Príncipe da paz, roubou minha paz e não me dá paz enquanto eu não descanso nele. Eu não descanso. Príncipe da paz, roubou minha paz e não me dá paz enquanto eu não descanso nele. Um nome, Yeshua, um cheiro de incenso, quando a igreja se reúne para adorar. Um ano 2012, um dia do nosso encontro, quando eu deixei você me conquistar. Ai, uma vida a minha, eu nunca imaginaria onde esse amor iria me levar. Uma verdade, eu nunca mais fui o mesmo. Eu perdi o meu sossego ao te encontrar. Príncipe da paz, roubou minha paz e não me dá paz enquanto eu não descanso nele. Eu não descanso. Príncipe da paz, roubou minha paz e não me dá paz enquanto eu não descanso nele. Eu só sei pensar em você, só sei pensar em você, só sei pensar em você, só sei pensar em você. Eu só sei pensar em você, só sei pensar em você, só sei pensar em você, só sei pensar em você. Salve, família no barco! Me deu vontade de emendar na oração aqui, velho. Só que já era, ia acabar Charavandai. É doido, velho. Meus amigos, estamos com ele, como você pode perceber, aquele que foi consagrado a Tiffany. Eu tenho provas disso, tá? Você consagrou a Tiffany. Eu vou mostrar depois pra vocês aqui, ó. Flávio Vitor. Que satisfação. Muito bom estar aqui, Que bom, queridos. Muito bom recebê-lo. Muito obrigado pela honra do meu primeiro podcast. Ei, Já olha era só, cara, podcast, exclusivo, cara. Chega para Oh, todos. não- Até que enfim, né, galera? Quem não Muito convidou bom. antes, perdeu. Não tem Pois é, como, primeiro. não tem como, velho. Não tem como. Você não chegar aqui já curtindo, se inscrevendo, comentando. Bota exclusivo aí, mandar trabalho. Flavinho aqui. Top, cara. Primeiro podcast, não teve como fugir Muito obrigado. da saga. Que legal, cara, de ter aqui. Bom demais estar aqui. Pra gente é, cara, confirmação de Deus que o barco tem que continuar navegando mesmo. As pessoas que têm vindo em tão pouco tempo de existência do podcast, pra gente é um presente de Deus, cara, assim. E hoje você tá aqui, é uma confirmação disso. Primeiro podcast dele. Ainda. É, o primeiro ainda. Sim, muito especial. Muito bom. Que da hora. Galera, antes da gente engatar aqui no papo com o Flavinho, eu queria dar um recado pra vocês, que é um recado que vocês conhecem muito bem, mas agora eu quero que vocês tomem ação a partir desse recado, né? Que é o Araújo celular, meu amigo. Então, se o seu celular quebrar, não saia de casa pra ir arrumar o celular. Não tem pra que você deixar o conforto do celular, ou se tá no seu trabalho, tem que pedir uma saída do trabalho pra poder ir resolver essa parada. Faz o seguinte, tem o QR Code aí na tela, tem o número do Araújo passando aqui embaixo na mágica da edição. O que você faz? Você liga pro Araújo, o Araújo vai na sua casa, vai no seu trabalho, vai onde quer que você esteja, desde que você esteja em Guarulhos e arredores, né? Importante falar isso. Por enquanto, né? Por enquanto, pra pegar o seu celular, fazer a manutenção, alguém de confiança no seu celular, tem fotos da sua família, tem o seu banco, tem tudo lá. Então você não pode entregar o seu celular na mão de qualquer pessoa. Entregando na mão do Araújo, quem se compromete, se responsabiliza é o No Barco, né? Exato. Se acontecer alguma coisa com relação àquilo que você tem dentro do seu celular, então você Isso aí não tava combinado, não. Hein? Tá. Mas é isso mesmo. fala com ele aqui, beleza? Então, Araújo celular. aí, ó. Olha aí, ó. Quem sabe hoje o Flavinho não grava uma vinheta para Araújo, a pessoa? O jingle do Araújo celular.
Acaso não sabeis, o Araújo é da Imaculada, velho. Glória a Deus. Então, ajude o Araújo a continuar nos ajudando. Toda vez que você for comprar alguma coisa referente a celular, né? Sei lá, capinha, película, carregador, fone de ouvido, dê a opção de comprar na Araújo. Porque você comprando na Araújo, você ajuda a Araújo a nos ajudar. Olha só que maravilha. Colabora aí com a evangelização. Tem o do Valci aí, ô Fumaça? Então, também queria agradecer. Outro parceiro é o Jacob Solar. Esse aqui quem fala com autoridade é o Tim. Então, fala aí, Tim. Vamos lá então, né? Jacob Solar é uma empresa que faz instalação de placas solares, certo? Placas fotovoltaicas. Você gostou Essa palavra é do embaçada. nome, né? Ele pediu pra mim falar porque ele não lembrava do nome. É. Mas, cara, você vê que muitas pessoas hoje começam a produzir coisas que geralmente se compravam, né? Por exemplo, se você pegar a pessoa tem sua hortinha pra produzir ali, mas já pensou você fabricar a sua própria energia? Esse é o propósito da Jacob Solar, certo? E o que é mais legal, você vai economizar em sua conta de energia 95%. Olha só, é um valor, né, absurdo. Então, o trabalho é sensacional. Então, se você tiver dúvida, entra aí também, vai ter... o contato vai estar passando aí na tela. Entre em contato, peça pro Jacob Solar ir na sua casa, ver a possibilidade de instalar e explicar. Não é uma coisa absurda, porque geralmente você vai... É meio um investimento. Não gasta. A gente costuma falar que é um investimento. Não precisa ser rico igual o Flavinho. Você Claro que não. Dá pra fazer, é um negócio... Eu recebo, amém. Amém. Mas é isso, então, profético. O recado tá dado aí. Não deixe de conferir. Entre nas páginas aí de redes sociais e confira. Jacob Solar. É isso. Tamo junto, Jacob. Glória a Deus. E aí, Flavinho, como é que você tá? Bom mesmo? Bom demais, graças a Deus. Da hora, velho. Daqui a pouco vamos escutar a casa, não sabeis aqui. Direto da fonte. Mano, então agora tu tá morando em São Paulo, né? Eu tô em Santo André, né? Santo André, Isso. ABC Paulista. ABC Paulista. E aí, como é que tá a adaptação? Tá demais, a gente tá amando. Tá sendo um tempo muito precioso de crescimento, de amadurecimento, de oportunidades também, né? Tudo acontece aqui, né, cara? Em De São trânsito, Paulo. né? De trânsito também. Mas é bom que a gente pega o Uber e vem dormindo. Tranquilo. Lá no Paraná você não tinha Uber, não? Tinha, mas Tinha, aí né? é Mais tudo devagar. mais rápido, Mais né? tranquilo, Não tem né? tanto trânsito quanto aqui, assim. Uhum. Aqui o bicho pega, tem que sair sempre com 1 hora, 2 horas de Exato. antecedência. Que bom, cara. A gente tava até falando aqui fora do ar, né? Um pouquinho a respeito da trajetória de evangelização, né? Comentando a respeito da sua trajetória de evangelização. E eu creio também, então, que a vinda tem um enfoque nisso, né? Também. Também. Mas não é exclusivo, por isso não. Não é, assim, tem muito a ver com a nossa vida pessoal, na verdade, enquanto Uhum. família, né? Pra quem não sabe, eu sou casado com a Larissa, nós temos 2 filhos, o Israel e o Caetano. E a gente tava sentindo uma necessidade grande, assim, de expandir, assim, sabe? De amadurecer, de criar a nossa própria cultura familiar, Uhum. de sair de um lugar de zona de conforto também, né? Porque eu sou de Curitiba, Sim. A gente tava lá em Curitiba, casamos lá, temos os meus pais lá, que sempre ajudaram muito a gente e tal. Mas a gente sentia essa necessidade de se desafiar, de crescer, de descobrir novos lugares, assim. E São Paulo soou muito como a direção de Deus pra nossa vida, né? Primeiro começou com uma ideia, um insight, nossa, vamos mudar, e depois as coisas começaram a se encaminhar, e tudo começou a dar muito certo, assim. Então, eu digo pra você que tem muito mais a ver com essa questão pessoal, de uma necessidade de expansão e emancipação, e depois vem com questões missionárias e Sim. profissionais, assim, Deus vem nos respondendo com providência, né? Tá criando seu Maravilha. destino, né? Você mesmo, né? Mano, virei hominho, né? Hominho, Virei hominho, casei, 3 anos de casado, quase 4. Legal. Aumentou os boletos. O bagulho ficou louco agora, então não dá mais pra ficar debaixo da asa da mãezinha, Sim. não, né? Sim. E hoje você vive única e exclusivamente da música, não? Você Vivo. vive. Até apertado. E se apertar, eu tô catando latinha no chão, tô fazendo o que for necessário. É pra alegria do povo também, né? Porque Cara, o eu povo gosta do trabalho. Assim, existe uma necessidade muito grande pra você fazer um trabalho bom, Uhum. você ser exclusivo desse trabalho. Se eu trabalhasse com tantas outras coisas e só cantasse, eu me dedicasse à missão e à música fim de semana, por exemplo, eu não conseguiria fazer tudo que eu faço, assim, produzir, assim, é muito doido, assim, porque as pessoas veem só as gravações, né? Sim. Mas por trás de gravação tem composição, e pra você compor você precisa ter tempo, você precisa estudar, você precisa muita coisa, assim, aí tem aquecimento vocal, estudo, tem muita coisa, ensaio,
aí vai produzir, aí viaja e tal, e acontece assim. Então eu só tenho a possibilidade de fazer o que eu tenho feito, que graças a Deus tem sido muito especial e vai ser cada vez melhor, assim, temos projetos muito legais. Por conta dessa dedicação total, assim, à missão, né? É um desafio, porque somos autônomos, né? Então um mês é de um jeito, outro mês é outro. Ainda mais com 2 crianças, assim, a gente fica assim, Deus provê, meu pai. Mas Deus tem sido muito bom, providente. Aí 3 anos de casado já, então são 3 anos. E 3 anos de carreira solo também, né? Legal. Que antes eu vivia numa realidade de comunidade, quase 4, né? De uma realidade de comunidade de vida, que é outra realidade. Quando você faz parte de comunidade, as coisas funcionam de outro jeito. Outro universo, né? Mas aí quando eu comecei a tocar mesmo, assim, a missão e tudo mais, assim, fazem 4 anos, que aí tem esses desafios aí. Pra mim me situar aqui, né? Porque assim, eu acho que a galera que tá assistindo a gente, tudo conhece o Flavinho. Pode ser que chegue um outro aqui que não conheça, mas o Flavinho ele foi consagrado durante um tempo Sim, na comunidade católica Colo de Deus, isso. certo? Você tá com quantos anos hoje? Eu tô com 27. 27, tá jovem pra caramba. Muito jovem. Graças a E Deus. você ficou quanto tempo lá? No total de comunidade foram 7 anos, 7 anos. mas foram 4 anos de comunidade de vida. Ah, tá. Daí, esse outro tempo foi um tempo de experiência de missão, que eu passava alguns tempos na comunidade. E como a casa de missão da comunidade na época era só em Curitiba, então eu me aplicava muito à missão em Curitiba, mas ainda morava na casa dos meus pais, vivia como aliança, né? Então você chegou muito cedo lá na comunidade, pelas contas que eu tô fazendo aqui na minha cabeça. Antes de onde o Espírito de Deus está, antes de geração atômica crescer, antes de tudo que todo mundo conhece da Colo de Deus, eu tava lá. Era uma comunidade pequenininha que juntava moeda pra pagar a pizza do fim de É porque semana. até no boom mesmo, seu rosto já tava... Porque já você era a cara da parada toda ali. Né? O grande boom, né, que tornou a Colo de Deus nacionalmente, internacionalmente conhecido foi a Casa Não Sabeis. Rapaz. Que é uma composição minha. Mas antes disso, já teve o início, assim, que foi a música Onde o Espírito de Deus Está, né? Que é a composição do fundador da comunidade. Então eu vi isso acontecendo, me lembro muito de quando a música foi feita, e a música começou a viralizar nos grupos de WhatsApp, aí a gente começou a perceber que a galera tava cantando nos grupos de oração, aí teve a necessidade de fazer um vídeo mais profissional, que foi pelo Praise at Home, aí foram lá. Aquela gravação icônica de Onde o Espírito de Deus Tá, eu não apareço, mas eu estou na gravação, nos bastidores, ajudando, dando cafezinho pra Maiara e pro Hugo gravarem. Então eu vi tudo acontecendo, assim, sabe? Você construiu mesmo a cara que... Ali tem o meu sangue. Sim. Legal. Essa comunidade tem o meu sangue, tem a minha vida. Eu lembro que eu tava lá na Palavra Viva e alguém chegou e falou assim, escuta essa música aqui, mas tem que colocar com fone, porque senão você não vai sentir o efeito. Aí o Flavinho começa a fazer a administração e todo mundo que escutava chorava, velho. Era um negócio fora de sério. Muito forte, velho. Até que não tinha muita essa intimidade com a Nossa Senhora. Eu falei, mano, eu preciso me aproximar dessa mulher, velho. Sim. Não é possível, cara. Eu brinquei aqui da Tiffany, né? Depois vocês procurem a casa, não sabe. No começo ele fala, nós nos consagramos a Tiffany. Tá lá. Depois o Márcio conseguir colocar aí, depois Gabi ajuda ele a procurar. Vamos provar isso aqui. A Tiffany. Muito bom. É isso que você fala. E como é que foi quando você percebeu assim, cara, não, mano... A música chegou longe. Você tomou a consciência da proporção que o negócio tinha tomado, assim. Cara, eu acho que eu ainda tô processando isso, assim. Sei lá, eu acho que eu sofro de uma certa anestesia, assim, sabe? Que eu vejo até como uma graça de Deus, assim, pra não acabar subindo a cabeça, assim. Eu, de verdade, não tenho dimensão, assim. Às vezes eu falo, nossa, meu Deus. Principalmente quando eu vou num lugar, assim, muito que, tipo, eu nunca fui. Eu lembro quando eu fui pra Manaus pela primeira vez. E as pessoas gritavam as músicas. Nem sabia que tinha gente em Manaus, rapaz. Doideira. Não, tem muita gente em Manaus. Tô brincando. Respeita os Manauara. Abraço aí pra Manaus. Eu cheguei lá em Manaus, mas era um lugar que eu nunca tinha ido. E é um lugar muito distante da minha cidade. Né? Aí quando eu cheguei lá, as pessoas... E era um show lotado e as pessoas gritavam todas as músicas. Do início ao fim. Eu falava, meu Deus, as pessoas estão escutando muito, assim, né? Então, algumas coisas foram fazendo isso, assim. Quando a gente começou a receber também versões em outros idiomas das músicas, né? Véio. Outros idiomas de Acaso Não Sabeis, a galera cantando. Quando a gente foi pra fora do país e a gente viu a comunidade brasileira dos outros países se fortalecendo na fé através das músicas. Aí você vai, aí Padre Marcelo Rossi grava Acaso Não Sabeis. Aí Padre Marcelo Rossi testemunha de que foi curado da depressão por causa de Acaso Não Sabeis. Eu falo, meu Deus, a música tá indo a lugares inimagináveis, assim, né? E é muito legal que a música, ela vai num lugar que eu não vou. Tem gente que não tem a mínima ideia de que eu que escrevi.
ou a mínima ideia de que sou eu que tô cantando. Inclusive, a minha voz, em A Casa Não Sabeis, é bem fininha, né? Minha voz deu uma bem engrossada um pouco. Um pouco só, continua fina. Tem gente até que acha que é uma menina cantando. Então as pessoas... isso não me ofende, porque as pessoas não têm noção de quem é essa pessoa. Então a música vai... É o poder da música, Sim, né? sim. A música vai num lugar que o artista não vai, assim. E isso é muito legal. Tiveram pessoas também que gravaram as minhas músicas, né? E as músicas tomaram proporções pelo próprio nome das pessoas, né? Teve o Tony Allison, que gravou Queima de Novo. É sua também. É minha música. E tem gente que acha muito que é o Tony Allison e ele canta nos lugares e tudo mais. E a música tem, tipo, milhões de visualizações, a versão dele. E isso é muito legal, porque a música vai em outro lugar. Daí agora... E é sua também. É minha. Daí o Casa Worship gravou agora. Olha só, velho. Não, e eu acho engraçado que os caras lá, eles gravam e dá mais visualização do que... Sim. Dá pra entender isso, velho? Sim. O Yeshua, a última vez que eu vi pelo Casa Worship, tem 50 milhões de visualizações. Tem mais visualizações do que a música deles, que é A Casa é Sua. Por que isso, Flavinho? Você tem uma visão? Por que... Oh, mano. Eu sempre pergunto isso pra eu ver um músico aqui. Por que parece que a música no meio protestante, ela atinge um público maior, chega mais longe? Cara, a Igreja Católica não se preocupou muito com cultura popular por muitos anos, né? A igreja se preocupa com arte há muito tempo. A gente tem a arte sacra. Só que é a arte clássica, né? A arte popular, um jeito fácil e acessível das pessoas cantarem, se expressarem pra Deus, até na igreja, isso não tem muito tempo. A gente tá celebrando agora 100 anos do Concílio Vaticano II, que a gente passa a ter, o leigo passa a ter um lugar dentro da igreja de atuação. Então, se você pensar, 100 anos é muito pouco na história da civilização. Agora, os protestantes já não, eles há muito tempo estão preocupados com a comunicação e comunicar de forma popular, de uma forma simples, entendeu? Então, acho que a Igreja Católica se preocupou muito nos últimos anos a conservar, porque a gente sempre foi muito atacado enquanto igreja, muitas heresias, muita coisa, guerras, e a igreja precisou se manter firme. E só se manteve firme todo esse tempo porque ela é rígida. Tipo, não, ninguém toca aqui, na nossa doutrina ninguém toca, a gente acredita nisso aqui. E conservar é muito bom, mas comunicar também é muito bom. Fechou as possibilidades pra criar um novo. Exatamente. Né? E se comunicar com o mundo atual. Enquanto os protestantes têm outras preocupações, outras demandas, e eles estavam focados nisso. Então quando Yeshua bate no Casa Worship, bate em pessoas e numa estrutura que as coisas fluem de uma forma muito mais fácil. Eles já estão muito mais acostumados. Isso aí eu acho que também é muito marcante, porque esse boom também da Cola de Deus movimentou pessoas que não eram atingidas através da música, né? A juventude foi de um negócio assim, estrondante, a ponto de protestante gravar, algo que a gente também não via, e via com muito mais facilidade um católico gravar ao contrário, então você vê que abriu uma possibilidade muito grande aí também, né? Já tinha acontecido, mas era muito raro. Não nessa proporção, né? Não nessa proporção e não nos tempos de agora, assim, né? E é muito legal conversar com os meninos do Casa Worship, assim, porque eles são muito humildes. Muito humildes, e eles reconhecem muito a unção de Deus sobre o meu ministério. E sobre, assim, eles morrem de vontade de gravar outras músicas. Eu quero falar um pouquinho dessa parada espiritual da música, mas antes, você consegue enxergar nisso tudo, por exemplo, de caso mais específico, no tempo do boom ali da Cola de Deus, as músicas e tal, como um propósito específico para abrir um novo tempo dentro da igreja? Você consegue enxergar isso ou não faz muito sentido? Eu acredito num novo tempo, sim. Acredito que a Cola de Deus foi um marco. Protagonizou uma mudança. Muito. E, assim, é muito legal, porque vai além da Cola de Deus. Isso. Depois a gente vê muitos outros ministérios que... Pessoas que não compunham começavam a compor. Pessoas que, por exemplo... Uma característica muito forte do meu ministério são as ministrações espontâneas, né? Que era uma coisa que não se via muito. Verdade. E eu vivo indo pra retiro e vejo uma galera ministrando espontaneamente. A gente falou, cara, que legal. Abrimos caminhos, sabe? Inspiramos pessoas. Eu vejo muitos pretinhos. Muitos pretinhos de touca. Pretinhos, sabe? Os meninos muito parecidos comigo, principalmente como eu era. Que eram pessoas que... Antes, quando eu comecei a cantar, eu era muito atacado por conta da minha voz. Porque minha voz era fina, porque eu fazia muito melisma. E, nossa, não pode, não é legal, não é espiritual, não é litúrgico. E eu precisei ir na frente,
apanhar, Sim. pra que esses meninos hoje pudessem ser, eles podem ser mais livres. Alguém tem que pagar o preço, né? Tem que Pro negócio pagar. acontecer. Não, Exatamente. e era louco, você era um menino mesmo apanhando, velho. Você era muito novo, mano. Eu era muito... Mano, eu passei por coisas pesadas pra uma pessoa tão nova. Não é, velho? Sim. A galera é cruel, né? Tirando bicho? os hate, né? Assim, nossa, passei por uns Eu passei por cancelamento antes da palavra cancelamento existir. E você teve algum que você lembra assim que foi mais pesado, marcou? Você fala, caramba, isso aqui foi cruel, mano. Sim. Eu acho que o episódio do Gato da Balada, né? Ah, sim. Ah. O episódio do Gato da Balada foi Isso aí foi polêmico mesmo. E foi o mais cruel, né? Porque não me deram direito. Não me deram direito de explicar. Tiraram o vídeo do contexto. E realmente foi infeliz da minha parte. Porque eu era um menino. Eu não deveria ter ministrado o que eu ministrei. Não é nem o que eu ministrei, mas para quem eu ministrei. Eu tava ministrando num show pra 10 mil pessoas. Nossa. Então, se você tá ministrando num show pra 10 mil pessoas, você tem que ter cuidado com o que você vai falar. Uhum. Porque tudo reverbera muito mais. Entendeu? Mas acho que até o calor da emoção de estar ali, Sim. você também E eu não... acho que naquela época a gente tava vendo pela primeira vez, olha que doido isso, o poder da internet. Porque a internet ainda era nova pra gente. Uhum. Tipo, a internet é pesado, mano. Assim, se eu falar alguma besteira nesse podcast agora, Uhum. e isso vai ao ar, alguma coisa fora de contexto, ou alguma coisa errada mesmo assim, as pessoas nunca mais vão esquecer. Porque a internet tem esse poder de eternizar Exato. as coisas. Exato. E mesmo que vocês excluam o vídeo, as pessoas vão Alguém salvar. vai ter isso. E isso era uma coisa que a gente não tinha entendimento. Aham. De que, mano, agora a gente não faz só show. Faz show. Não, agora as pessoas têm câmeras nos celulares. Aham. E elas vão filmar. E o que elas vão fazer com esse vídeo, a gente nunca sabe. Ainda O mais que quando acontece você- em Vegas não fica mais em Vegas, né? Fica. Nem a Você é uma pau. pessoa pública, conhecida, né? Então, toda hora vai ter uma câmera apontada. E, gente, e tudo era muito novo, assim, porque a Colo de Deus cresceu muito rápido. Muito rápido. A gente não tinha noção do que podiam distorcer as nossas palavras, que podiam nos interpretar errado. Você queria chegar a mais pessoas, tava nem vendo, né? Exatamente. É o sonho adolescente, né? Uhum. A gente E vai quando é que você amadurecendo. percebeu? Cara, eu tô ficando conhecido mesmo na igreja, assim. Do povo passar assim, alguém que não conhece, olha lá, é o Flavinho. É, e tal. igual eu tava falando aqui, a gente conhece você, mas você não conhece a gente. Não é um Sim. negócio estranho? Sim, é. Eu acho que duas situações me deixam assim, tipo, nossa, é diferente. Eu acho que foi quando eu fui pra Canção Nova pela primeira vez. E eu nunca fui pra Canção Nova pra participar de nada. Eu sempre Aham. fui pra cantar, todas as vezes. Só que eu, inocente, eu era muito inocente. Eu falei, o show vai acontecer tipo 8 horas da noite, eu tinha chegado lá umas 4 horas da tarde. Vou dar Dá um uma rolê. Vou dar um rolê. Vou dar uma passeada pela Canção Nova pra ver como que era. Gente, foi bizarro. No nível que eu não conseguia dar um passo na Canção Nova. As pessoas, tipo, vinham Doideira, e mano. tirar foto e tudo mais. A ponto de eu lembro muito que eu fui no banheiro que fica do lado do Santuário dos Pais da Misericórdia, do Pai da Misericórdia. E um menino entrou dentro do banheiro, eu Ave fiquei no Maria. mictório, o menino ficou atrás, assim, de braço cruzado. Você tira foto comigo? Eu tive que falar, Deixa eu mijar, meu filho. ô moço, respeita meu limite, né? momento aqui, cara. Então, tipo, ali naquele momento da Canção Nova, eu percebi assim, caraca. Não, aquele dia foi bem bizarro. Foi um bom jeito de perceber. Meu, as pessoas aí a gente entrou dentro da van, as pessoas percebiam que a gente tava dentro da van e elas se jogavam na frente do carro, Tipo assim. popstar mesmo, né, mano? Doideira, mano. Assim, foi uma loucura, assim. Eu Rapaz. escutava, Flavinho, casa comigo, não sei o quê. E eu tava Maria. começando a namorar a Larissa na Olha época, só. eu mandava áudio pra ela, não sei se era áudio, eu ligava. Aí eu falava, amor, estão me pedindo em casamento, a gente dava risada. Assim, então, nesse dia, foi um dia muito intenso. E eu acho que outra situação que me deixa assim também é quando eu vou nos lugares e as pessoas conhecem detalhes da minha vida. Não é, mano? Uma vez eu fui no Rio de Janeiro, em missão. Provavelmente o menino que falou isso, ele vai escutar esse podcast, que ele vê tudo que é meu. E ele sabe, tipo assim, aquela paróquia que você fez crisma, né? Olha só. Tipo, o cara sabe a paróquia que eu fiz Nem crisma. você lembra. É, exatamente. A paróquia que eu fiz crisma mais tarde, né? Mas não fiz crisma na idade normal, assim. Aí a paróquia que você fez crisma é porque o dia que o Israel fez tal coisa. Nossa, aquele dia que o Israel falou tal coisa. ou que o Israel fez tal. As pessoas acompanham não só o meu ministério, Sim. mas a minha vida Oxi, pessoal, É né? o estilo de vida mesmo. Doideira. Isso é muito doido. Que mesmo. responsa, hein, mano? Nossa, eu me lembro quando você começou a fazer caminho de namoro com a Larissa. Tipo, hoje a gente é casado, tem 2 filhos. Tem Uhum. gente que tá me acompanhando desde antes da gente estar junto, sabe? É muito doido, cara. É doido? É doido? Essa era da internet agora colocou todo mundo em visibilidade, né? Antigamente era só o artista da Globo. Mas tem muita gente hoje que vive esse estilo de vida
E só vai perceber o efeito disso quando chega na sociedade mesmo. Dias atrás eu falava aqui, né? É claro, a gente não é famoso igual o Flavinho, nem de perto. Mas assim, aparecem os meus filhos na nossa normal, na inocência mesmo. Aí a gente chega no ambiente, alguém vai falar com ele, e a gente vê o efeito, porque ele não sabe quem é aquela pessoa, é um estranho. Sim. Oi, Afonso, ele para assim e fica assustado. Eu falei, é o problema, velho, de você colocar um moleque na... Sim, é um susto, né? Não é, mano? É um negócio fora de sério. Agora, Depende, né? Se a criança for meio artista, ela vai... Já aproveita. Já... agora ainda, a respeito da música, né? Eu não canto nada. É meu sonho um dia cantar pelo menos uma música afinada. Mas eu percebo o potencial espiritual que a música tem, né? Eu não sei se você chegou a ver o documentário da Brasil Paralelo sobre a primeira arte. Eu vi alguma coisa. Mano, é sensacional, assim, e eu acredito que todo músico tem que ver aquela parada ali pra ver o peso de responsabilidade que tem sobre a vida dele. Simplesmente por cantar, né? Sim. E sabe, e como você tava falando, o efeito que isso tem, né? O tanto de pessoa que chega nisso, né? Agora, quando a gente leva, então, pro âmbito espiritual, né? A coisa toma uma proporção maior, Sim. né? E você falava, né, hoje nos seus stories, a respeito da realidade espiritual, que ela é mais real do que a realidade física. Tem um teólogo francês, se eu não me engano, que ele diz que nós não somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, né? E o que você falava condizia muito com esse pensamento dele. E é isso mesmo, Flavinho? A realidade espiritual é mais real do que a... E a gente precisa estar muito atento, né? Porque é muito fácil a gente se perder. E achar que é só uma questão de ensaiar, de aprimorar uma técnica, de fazer uma gravação, assim. Quando a gente se propõe a estar envolvido nas coisas do reino de Deus, a gente também começa a fazer oposição ao reino das trevas. Então, realmente existe uma batalha espiritual, existem coisas acontecendo, sabe? Eu acredito muito nisso, assim. E aí, quando você pergunta, por exemplo, por que dessas músicas, assim? Por que essas músicas tomam essa proporção? Eu acredito que parte muito desse lugar espiritual, assim, parte muito da essência, daquilo que tá por trás, assim, sabe? Eu percebo muito que existem músicas minhas que eu lanço ou que eu componho. E que quando eu estava compondo, eu estava com um sentimento de paz. E essas músicas eu percebo nas pessoas a resposta que gera paz. E quando eu componho algumas músicas com sentimento de revolta, com sentimento mal resolvido, eu vejo que a resposta das pessoas é também de sentimentos mal resolvidos. Olha só. Olha a responsabilidade. Então eu não tenho que só compor por compor. Eu componho e expressando na música muito da minha vida, da minha experiência, assim, né? Interessante porque você gravou aí o Príncipe da Paz, né? Eu acho que eu nunca vi, fazia tempo que eu não via tantas pessoas gravando uma música e postando ela. Gravando, Pô, tá né? demais. O pessoal filmando, um negócio surpreendente. Eu tava olhando todo dia, eu vejo alguém postando uma música sendo gravada. Príncipe da Paz é uma música muito especial, é até legal a gente falar sobre isso. É uma música muito especial pra mim porque ela marca o meu retorno, assim. Sim. Ela marca o meu retorno pra um estilo que as pessoas me pediam muito pra cantar e de que eu negava um pouco. Nunca parei, mas negava um pouco a ideia de ser conhecido como um cantor de músicas de adoração. Acho que era muito porque esse estilo de música me lembrava de coisas que me machucavam. Entendi. Então, eu negava essa identidade e esse chamado mesmo, porque me doía. Só que aí, assim, nada como o tempo, né? Com o tempo a gente vai amadurecendo, crescendo e tudo mais. E é muito especial, Príncipe da Paz marca esse momento, assim, esse momento que eu tenho coragem de voltar, assim, sabe? E é muito legal, porque a primeira vez que o Brasil escutou a minha voz, não foi com a Caso Não Sabeis, foi cantando uma música que chama Abro Mão. Num vídeo chama Adoração na Nossa Casa. É só assim? hit, né, velho? Não Esse é muito especial, porque é um vídeo extremamente simples. Ele foi gravado no dia do meu aniversário, na casa dos meus pais ainda. Eu nem tinha entrado na comunidade de vida ainda. A música Abro Mão, ela fala sobre esse processo de abrir mão. Fala muito da minha vocação, do desejo de viver totalmente pra Deus e tal. E é muito especial porque a música foi feita de uma forma simples, vem de uma experiência pessoal, dentro de uma casa, muito no meio de pessoas que eu amava, que eu amo. E a minha volta agora
pra música de adoração, acontece da mesma forma. Uhum. Acontece de uma forma muito simples. O vídeo de Príncipe da Paz é um vídeo muito simples. É feito de uma forma muito até artesanal, caseira, assim, sabe? E eu queria que fosse desse jeito mesmo. É dentro de uma casa, aquela casa é a Casa da Fraternidade São Sim, João Paulo a gente conhece II. E junto com os irmãos da Fraternidade São João Paulo II. Por quê? Porque quando eu estava na minha maior crise, querendo desistir do meu ministério, Padre Ailton me levou pra casa deles. Eles me colocaram no meio da sala deles, tacaram a mão na Receba. cabeça. E eles ministraram o batismo no Espírito Santo. Então eu falei, cara, se é o meu retorno, eu quero retornar aqui, nesse lugar. No lugar que eu renasci e no lugar que eu... voltar de novo a esse lugar, sabe? O Uhum. lugar da simplicidade. Porque tudo se perde, mano, quando a gente perde isso de vista. Uhum. Se você for me perguntar aonde que tudo se perdeu? Tudo se perdeu quando a gente parou de fazer retiros pequenos pra fazer conferências. Uhum. Quando a gente começou a fazer grandes gravações e deixou de fazer as pequenas. Quando a gente começou a pensar, não fazer mais aquilo que a gente fazia diante das câmeras e fazer só pra gravar. Que doideira. Quando a gente mano. começou a ficar ocupado demais com um monte de gravação, com um monte de coisa, sabe? Então, e é muito legal, assim, porque as coisas que eu escuto sobre o Príncipe da Paz é diferente, cara. Eu fui na casa da Fátima Souza Uhum. e ela ama Príncipe da Paz. Ama, 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 ama. Acho que não é só ela não, viu? É, Não, eu lembro que assim que saiu, eu vi lá, assim que saiu, e tinha um comentário da Fátima lá. foi. eu vi lá. Tá lá, um vi comentário lá. dela no YouTube. Logo no começo, assim, foi assim que você lançou mesmo. Cara, e olha o que ela me falou. Que a música Príncipe da Paz resgatou dentro dela o sentimento e o espírito de adoração. Maluco. Mas, cara, Então, assim, e é muito doido, porque... Ó, eu fico arrepiado. Porque... Você vê que é um cajado que tá na sua mão ainda. Não tem pra onde você correr, entendeu? Ah, não quero fazer esse tipo de música. E eu tava correndo, mano. Mas Eu tava correndo porque me doía, entendeu? porque faz parte também, O Jonas aliás, também tentou correr. do seu dom. Não Sim. tem como negar, cara. Até mesmo da composição. É que vem um dom, cara, ele vem muito com ônus e bônus, assim, sabe? Aham. Tipo, o ônus são as músicas, é aquilo que Deus te usa, mas você precisa pagar um preço, Sim. tá ligado? E esse preço é um preço que cansa de pagar. Uhum. E eu tava um pouco cansado, entendeu? Uhum. E nesse desejo de ser um ministro de adoração, eu me lasquei muito. Me lasquei muito. Em relações que me machucaram, eu escutava coisas assim, sabe quando as pessoas falam ao seu redor e elas acham que você não tá escutando? Uhum. Mas eu escutava assim, ai, de novo o Flavinho cantando essas músicas. Ai, de novo o Flavinho apaixonado. Ai, de novo o Flavinho emocionado. As pessoas me perseguiam por ser um cara sensível. Só que era exatamente a sensibilidade que fazia as minhas músicas serem o que são. Uhum. É exatamente... verdade ali. Exatamente. É esse lugar exagerado, apaixonado, romântico, sensível, que é a base de todas essas músicas que tornaram essas músicas o que elas são, entendeu? E quem se perde desse lugar acaba não conseguindo fazer, Uhum. aí depois chega em mim e fala, como que eu faço pra compor como você? Uhum. Mas você mesmo tá me perseguindo daquilo que é a base daquilo que eu faço. Então é uma coisa muito doida, assim, sabe? Aí de tanto você escutar, de que você tá errado, Vai que você tem que crescer, você tem que amadurecer. Esse negócio do amadurecimento é muito complicado, né, mano? Porque, tipo assim, o amadurecimento, ele é real, ele realmente precisa acontecer. Não dá pra você viver sempre como um menino. Uhum. Mas existe um lado dentro da gente que não tem que amadurecer. Existe um lado dentro da gente que tem que ser como E também criança. tem que ser natural, né? Não com alguém forçando ali. Porque te tira também da essência, né? Exatamente. E quem falou isso foi um tal de Jesus, né? Não sei se vocês sabem. É, Que o reino dos céus é para aqueles que são como crianças, né? sim. Você tava falando, né, a respeito de quando foi que a gente perdeu aquilo e tal, você falando, quando a gente tinha uns perrengues lá, mas fazia o negócio, fluía tão bem Sim. e tal. É interessante você falar isso, porque às vezes vem na cabeça até dos mais velhos. Que às vezes vê a realidade de hoje, e ele fala assim, não, bom era no meu tempo, que a gente fazia tal coisa, não tinha muita condição, não tinha isso, não tinha Sim. aquilo, e o negócio dava certo, né? Sim. E a gente também tinha visto você comentando uma vez a respeito do seu processo de conversão. Sim. E como que acontece hoje os processos de conversão? Como é que a igreja tá hoje? Na acolhida dos jovens que vão participar ali, né? Aí você fala a respeito disso. Nossa, graças a Deus que eu me converti naquela época por conta dessa realidade que você se encontrava. De certo modo é um carinho também pela época, né? Tudo que você venceu, mas queria que eu sou muito... você falasse um pouco a respeito disso. Eu respeito muito a minha história com Jesus. Porque a minha história com Jesus... E as minhas músicas lá sempre falam muito sobre isso, né? A minha música Retiro fala sobre... Foi mais que um retiro que você fez comigo. Aí eu canto... Era pra ser só uma fase... Eu nem achei que era verdade. Me pego fazendo orações
agora eu escrevo canções. Então, eu gosto muito de me lembrar de quando tudo começou, assim, porque... E eu fui muito privilegiado, porque eu me converti em um momento que eu vejo que hoje não é como era. Eu me converti num momento com adoração e vida torando, e a gente ia pros grupos de geração, os grupos de geração era bombar. E ainda eu peguei a rebarba de um avivamento que tinha acontecido ainda antes de mim, que foi o avivamento da época dos meus pais. Porque as coisas que os meus pais são carismáticos também. Boa. Então, as coisas que os meus pais contam que eles viveram, eu nunca vivi. Então eu peguei meio que assim a rebarba Você falou daquilo, de um fluir assim. sobrenatural mesmo, as paradas assim? É, de umas paradas Isso é legal. doidas, assim. Meus pais viveram coisas sobrenaturais. Eles viram grupos muito avivados. Quando eu me converti, eu já via, assim, uma dificuldade nos grupos, assim, sabe? Já existia um coordenador sobrecarregado pra fazer o negócio acontecer. Mas ainda acontecia. O meu grupo de jovens era muito especial. A pessoa que me apresentou Jesus era uma mulher de Deus, uma menina. Muito de Deus, e a gente rezava, e era meu Ave Maria, e era vigília, e era missão, e era retiro, essas paradas todas assim, sabe? Então, eu não tô dizendo que isso não acontece mais, mas o cenário era um cenário que propiciava mais, assim, sabe? Aí a gente tinha Toca de Assis bombando, Shalom bombando, Canção Nova bombando, aí logo veio a Colo de Deus, e tá. Hoje eu já não vejo mais que a gente tem todo esse subsídio pra continuar em Deus, assim, sabe? O esforço hoje é muito maior. Eu vejo que o esforço pra permanecer em Deus é muito maior. O esforço pra continuar em Deus é muito maior, sabe? Claro que isso fala do meu recorte, da minha realidade, de tudo que eu tenho percebido, assim, mas não acho que é um caso isolado. Porque eu olho pros meus lados, eu olho as pessoas que se converteram comigo, a maioria deixaram. Faz muito sentido. A maioria deixaram. Então, se a maioria deixou, alguma coisa aconteceu. Sim. Alguma coisa 2012 você falou, né? 2012 a gente foi ano da minha converteu em conversão. 2014. 2 Sim. anos depois. E a Eu gente acho percebe muito isso. Acho que tem muito também, apesar de a internet também já tinha alguma coisa, mas ela eu acho que tem um papel também nisso tudo. Hoje é muito acessível, tanto para as coisas seculares quanto para a igreja e tal. Então eu acho que, de certo modo, ela também tem um papel nisso, acredito eu, né? É que assim, eu acho que a gente também não engole mais qualquer coisa. Nós nos tornamos... O ser humano se tornou muito mais seletivo. Sim. A gente não engole mais qualquer coisa, entendeu? Eu lembro quando eu era criança, adolescente, a gente tinha poucas opções do que comer numa praça de alimentação no shopping. Hoje a gente tem um monte a gente tem concorrentes. Você quer sanduíche? Tem muito sanduíche pra você escolher, entendeu? Então você não escolhe, tá ruim, eu não volto mais naquele lugar porque é o que tem. Não, eu vou no outro, entendeu? Só que aí, se pode escolher, por que escolher o evangelho? Se eu posso escolher entre tantas religiões, por que escolher ser católico? Precisa fazer muito sentido. Exatamente. Precisa fazer muito sentido. E aí, se você, em 2012, no meu caso, em 2014 pra vocês, se nessa época você não cuidou das suas raízes, se você não fincou raízes em Cristo, no Evangelho, e raízes católicas também... Faz muito sentido isso aí. Você não resiste, você não dá conta. Tem uma frase aí, um ensinamento que ficou muito clichêzão agora, que fala assim, né? Que tempos fáceis... Como é que é? Até parando, né? Difíceis geram homens fortes, né? Sim. Homens fortes geram tempos fáceis, e tempos fáceis... Homens fracos. Isso. Só que eu vejo também o seguinte, quando a gente faz um esforço maior pra encontrar Deus... Você tem uma fome, você tem que... É muito difícil achar um grupo de oração, uma coisa ou outra. Parece que essa conversão ela é mais autêntica do que essa que se encontra diante de tantas ofertas. Tá muito fácil, então você desvaloriza a parada. É uma coisa que eu sempre gosto de falar assim, ó. Jesus, a gente tem que começar a enxergar ele não como a melhor opção de vida, mas como a única. Porque se você olhar Jesus como a melhor opção de vida, diz que ele é melhor. Mas ele não é a única. Tem tantas outras que também pode ser boa. Sim. É o que você tá falando. Então, se Jesus é a melhor opção de vida, ele é uma melhor opção de vida dentre outras opções de vida que também é muito boa. Só que ele mesmo se define como o caminho, a verdade e a vida. Não existe vida fora dele. O lugar onde a vida tá é nele. Então, se a gente começar a olhar para Jesus como a única opção de vida, a gente precisa mostrar para as pessoas o quê? Que só existe vida aqui. Tudo que tá fora dele é uma roupagem, é uma sombra. Sim. De existência, de vida, mas vida mesmo só tá nele. Mas pra isso você precisa ter uma experiência com isso. É real. Se você não tem uma experiência com esse Jesus, ele é só mais uma opção. Teoria não convence, né, mano? Ele é só mais uma opção, entendeu? Você quer ser bom?
Tem um monte de religião que vai te ensinar a ser bom. Uhum. Ah, você quer paz? Você consegue paz em outros lugares. Exatamente. Acho até a questão de religião, igual você falou, tem essa... É muito seletivo, tal, para as pessoas. Mas até dentro da igreja católica também. Hoje tem vários grupos. Fala assim, não, o melhor jeito é esse aqui, ó. Ali ele exagera demais. Antigamente você ia pro grupo de oração, aquilo era uma maravilha e você podia participar de qualquer grupo de oração. Hoje meio que as pessoas têm uma visão, não, eles são meio daquele jeito. Parece que dentro da igreja em si, já coloca meio É que uma guerra, uma né, possibilidade assim que... mano? Isso é muito cansativo, entendeu? Uhum. A visão que eu tenho, vocês podem discordar, eu acho que muita gente discorda. Uhum. Eu acho que a igreja peca muito, mano. Peca muito no ambiente, entendeu? Porque assim, seguir a Cristo é difícil, Uhum. mas não tinha que ser tão difícil. Ah, tá. Agora entendi o que você tá querendo colocar. Sabe por quê? Porque o jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve, mano. Ele falou. Uhum. Então, assim, é difícil. Existe a dificuldade do cristianismo. Uhum. Mas a igreja, ela precisa ser Acho uma que a facilitadora. estrutura bota muito dificuldade pra gente viver. Mano, é tudo muito difícil. É. Muito difícil. Tá ligado? Sim. Tudo muito. Ah, você quer evangelizar numa paróquia? Você tem que passar por 1000 setores, 1000 pessoas pra deixar você fazer uma noite de louvor com o jovem. E ninguém Entendeu? explica o que tá errado, né? Meu, e assim, Não a tem- gente não tem- e a gente tá sempre errado. É. Sempre errado. A música tá sempre alta. A gente, sabe? A gente tem sempre se preocupar com um monte de coisa, sabe? É E loucura, a gente. né? Pô, o que é você viver uma vida, velho? É que você fica todo o tempo assim, igual um robô. Exatamente. Ai, será que eu postar isso aqui nos stories? O que as pessoas vão achar? Horrível. Se eu usar essa roupa aqui. Ai, e o botão da minha camisa tá muito aberto? Muito fechado? A gente tá o tempo todo. Quando a daí- preocupação seria o quê? Talvez o mundo pode achar ruim, mas dentro da minha casa, a igreja, mano... Pois eu é, não então. precisa me explicar. Você não se sente em casa, né? Eu não preciso me explicar pra Eu tô minha ali esposa. com alguém. Exatamente. Ó, no que a gente deveria estar mais preocupado? Em manter uma vida de oração. Entendeu? Em amar o próximo, em servir. Só que, ó que doido o mundo que a gente vive. Uhum, Esse discurso aqui, pra muita gente, é um discurso jujuba, uhum. Nutella. Porque falar sobre amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo se tornou Nutella. Uhum. A Relativiza. base do evangelho se tornou Nutella. É muito mais legal falar sobre se esforce, faça, aconteça. Enquanto Jesus, ele fala, venha me conhecer. Uhum. Venha experimentar o meu amor. E depois que você experimentar o meu amor, o que você vai fazer com isso é outra história. É outra história, mano. Entendeu? A vida... Parece que o evangelho é pregado de um jeito muito mais sobre se esforce do que experimente. Uhum. Eu acredito no caminho da experiência. E a partir da experiência, você é conquistado e transformado, como a palavra diz, Uhum. de glória em glória. E de dentro pra fora. Você vai mudando aqui dentro e você vai mudando fora. Mano, isso é fato, e contra fato não há argumento. A gente tem uma caminhada, todos nós aqui já, na igreja. E a gente aprendeu algumas coisas nessa caminhada, né? A gente foi estudar, a gente se dedicou um ano só pra isso. Mas se a gente for parar pra botar na balança, eu não troco tudo que eu aprendi pela experiência que eu vivi com Jesus naquele exato momento. Sim. Não tem como a gente comparar uma coisa com a outra. Eu escutei um cara uma vez falando assim, se você quer ser um intelectual, você pode conhecer a Bíblia toda de capa a capa como o Jô Soares. Mas Sim. isso não significa que você é um cristão. Sim. Agora experimente ele. Sim. Troca uma ideia com Jesus mesmo, pra você ver como é que é o E, negócio. cara, e quem experimenta Jesus tem a sua vida transformada. Tem como. E não consegue viver em paz. Uhum. E não me dá paz Pois é. enquanto eu não descanso nele. Você não consegue mais viver em paz, porque você conheceu esse Uhum. Jesus, cara. E é nisso que a gente deveria estar preocupado, entendeu? Em viver esse Jesus e apresentar esse Jesus para as outras pessoas. Uhum. Todas as demais coisas, elas vêm em acréscimo, entendeu? Porque, de fato, não faria sentido nenhum se eu chegasse aqui e fosse um cara que já tem o tempo de conversão que eu tenho, Uhum. aí chegasse aqui só falando palavrão, só tratando faz mal sentido. todo mundo. Não faz sentido. Só que não é isso que me faz cristão. Uhum. O que me faz cristão não é o meu linguajar, a minha roupa. O que me faz cristão é a minha experiência com Jesus. Uhum. E porque eu tive a minha experiência com Jesus, eu não trato mal as pessoas, Reverbera, eu tenho um vocabulário Exato. apurado. Tudo muda porque Uhum. eu me encontrei com Jesus. É um antes e um Demais, depois, mano, né? demais. Só que o caminho, ultimamente, tá sendo assim. Todas as outras coisas, a experiência com Jesus é Nutella. Exatamente. Pô, aí você inverteu tudo. A gente fala muito sobre isso, porque tem a experiência com Jesus e o jovem fica daquele jeito, né? Maravilhado e tal. Vem muita gente jogar um balde de água fria. Demais. Fogo de palha, você vai aprender. Não, depois você vai ver como é que funciona o negócio. Pra quê, né, velho? Pois é, velho. Pra quê? Meu Deus. Parece que as pessoas se incomodam com gente apaixonada. É. Se você...
É o que eu falei, as pessoas perseguem os apaixonados. Uhum. Porque elas têm tanta dureza de coração. O coração delas é tão frio que quando elas veem alguém quente, elas se incomodam. Por que eu não sou assim também? Mano, tipo você isso. sabia que eu já fui proibido de fazer música espontânea? Porque rolava uma ideia de, tipo assim, a gente precisa cantar nos lugares e vender os CDs. E pra gente vender os CDs, olha isso, Meu a Deus gente do céu. precisa cantar as músicas que já foram feitas. Então, Flavinho, você está proibido de cantar músicas espontâneas. Meu Deus do céu. Aí Resultado, eu fui secando, mano. Pois é. Sim. Eu fui secando, Vai porque, você entende? É o que a igreja fez comigo. Uhum. Porque eu, por mim mesmo, eu queria fluir no Uhum. espírito. E era nesse fluir do espírito que vinha queimar de novo. E Yeshua, caso não sabeis. A partir do momento que você fala, Flavinho, você é muito apaixonado. Para. Vem pra realidade, amadurece. Ó, Flavinho, quando você fala igreja, você fala as pessoas constituídas em autoridade, de alguma forma... Lideranças, liderança. as lideranças, estruturas e tudo mais. Obviamente que eu não tô falando da doutrina. Sim. Porque a doutrina não vai falar isso, Aham. assim. Só que também não dá pra gente dissociar uma coisa da outra, né? É que muita gente usa da doutrina pra fazer isso, né? Muito. É. Mas você pode... O respaldo deles é a Você doutrina. pode usar a doutrina pra o que você quiser, Sim, né? sim. Pra justificar o que você quiser. Satanás usou a palavra pra tentar Jesus, né? Tem como, né? Não vai usar. Que coragem, né? Diante do Eu- próprio Deus, o Pois cara é. vai querer Pô. meter a palavra dele mesmo. Aham. É isso. Então, assim, quando você faz isso com um recém-convertido, é fogo de palha, tá apaixonado Aham. demais, você vai secando esse cara. Você vai secando. E chega uma hora que ele cansa, velho. Chega uma hora que cansa. As pessoas hoje em dia, elas deixam o evangelho pelo cansaço. E sabe uma parada que você tá falando? Acho que eu até ouvi você falando alguma coisa já em algum discurso seu. Tipo assim, acontece isso, a estrutura de liderança, ela drena de alguma forma, criando esses bloqueios aí. E dentro de uma estrutura, cria-se um ambiente que se você falar, apontar esse erro, você é tido como um endemoniado, ou alguém que saiu da visão. Sim. É muito complicado você falar aquilo que é uma, Avesso, ideia, né, ao uma carisma. ideia já bem estabelecida. Então, por exemplo, você tá dentro de um carisma, de uma realidade específica, um grupo, e todo mundo foi condicionado a pensar de uma forma, Sim. certo? Se você Beleza. falou o oposto, você é o rebelde. Entendeu? Não se sugere, será que não tá certo? Não. Então, não se cria, por exemplo, uma mentalidade educada, uma consciência educada pra conseguir vislumbrar as outras possibilidades. Não, eu te convenço a pensar dessa forma. E se pensar diferente, meu amigo, você é de fato alguém que deu uma brecha pra Satanás entrar e... Sim. E a gente também tem... o ser humano, ele tem uma capacidade de observar, né? Uhum. Então, por exemplo, assim, é um cenário diferente, mas você vai entender onde que eu vou chegar. Imagina que você caiu no pecado. Certo. Um pecado grave. Uhum. Aí eu sou seu líder. Aí eu super te repreendo e te exponho e nossa, acabo com a sua vida porque você pecou. Uhum. Coloco você de banco, tiro você do ministério, acabo com a sua moral, te exponho, acabo com você. De modo que fica visível. Visível, exatamente. Aí a gente tá vivendo. Aí daqui a pouco você cai em pecado e eu sou seu líder. Você vai ter coragem de chegar em mim e falar: ô Flávio, eu pequei, cara, você me ajuda a me levantar? Você não vai ter. Uhum. Por quê? Porque você sabe que esse é o jeito que eu lido com as pessoas que caem. Entendeu? Vou ir pra tomar paulada se eu for. Exatamente. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ficar quieto. Eu vou ficar em silêncio. Eu vou pecar. Olha isso. Eu vou pecar em silêncio. Uhum. E se eu pecar em silêncio, quanto mais em silêncio você fica, mais você alimenta o pecado. Sim. Aí você mergulha. Imagina como que seria a nossa igreja se as pessoas tivessem coragem de chegar nas suas lideranças e falar: pequei, me ajuda. Mas elas não têm, porque elas já sabem que elas vão encontrar julgamento. Entendeu? Então a gente vive dentro de um ambiente sempre regido pelo medo. Medo de expressar opinião, medo de dizer que caiu, medo de expressar vulnerabilidade, principalmente porque a gente percebeu como que o outro é tratado, e eu também não quero ser tratado assim, entendeu? Então é muito sério, mano, viver uma religião baseada eu no tenho medo. essa dificuldade de ver uma coisa que eu não concordo e ficar calado, eu preciso falar. Entendeu? Só que assim, eu sou tido como anarquista por conta disso. Por que eu não me explico então por que eu tô errado pensar dessa forma? Não, é porque é assim, não tem explicação, é dessa forma. Se pensar errado, eu fico agoniado, velho, com isso aí. Né? Sim. E eu vejo que... Mas é bom saber também que isso não tem nada a ver com o catolicismo, né? Isso tem a ver... É importante você falar. Isso tem a ver com uma liderança, com gente de mente fechada. Porque Uhum. se precisar, se calar a boca e seguir e segue em frente, eu não seria católico mais não. Uhum. Eu não tenho saúde pra viver uma vida abaixando a cabeça e sim senhor e não senhor. Não sou Eu acho que tem muito o esvaziamento da espiritualidade, eu acredito, né? Porque, igual você falava, no início, você fazia aquela composição
E eu acredito que pessoas ao seu redor falavam assim, nossa, cara, é do Espírito. Uhum. Nossa, você foi inspirado pelo Espírito Santo. Sim. Mas passam, e o negócio, visivelmente, você vê que acontece, pelos frutos, que era o Espírito que estava agindo ali. Mas passa um tempo, a pessoa fala assim, não, vamos fazer daquele jeito. Amadurecemos. Ou seja, eu deixei o espiritual do lado. Se aquilo ali era o Espírito que fazia, por que ele não tá fazendo hoje? Também. É que começa a visionar outras coisas, entendeu? A venda do CD. Pois é, então né? eu falo assim, seca um pouco o espiritual, né? Gente, e é um grande desafio, assim. Você é casado também? Não. Não? Mas um relacionamento de casamento você vai entender melhor. Uhum. Nada contra quem não casou, tá, gente? Tá tudo certo. Tudo no seu tempo, do seu jeito. Peraí que eu vou sair. Mas é porque eu acho que o casamento, ele ilustra muito, assim, como que as coisas funcionam quando fala de amor. Porque eu acho que o casamento, ele exige uma maturidade de amor muito grande, né? Uhum. Porque, tipo assim, vamos ser bem aberto aqui? Pode Uhum. ser? Somos todos Claro, adultos? bora. Tu casa, né? Como que é o primeiro mês de casado? Ripa na chulipa, ripa na É chulipa, lua de mel, ripa 30 na dias. chulipa. É isso. É amor, carinho e prazer. Uhum. E brigadeiro. É isso que você vive. Parecem dois jovenzinhos que comem brigadeiro, comem pizza e assistem Netflix e faz amor. E ainda mais nessa era jovem cristão que vive a castidade, só casa pra transar, filho. Exatamente. Eu achei que É empolgado. jejum de tudo menos de sexo. Então você nem come, é só isso que tu faz. É isso, várias vezes ao dia. É maravilhoso. Só que chega um momento que essa fase passa. Aham. E você precisa viver coisas que fazem parte do casamento. Uhum. Beleza. Quando vem filho, mais ainda. É. Porque agora, não dá pra você fazer na cozinha, na sala, no banheiro, qualquer lugar. Não é tipo, vamos fazer à tarde, vamos fazer... Não. Agora as coisas têm um pouco mais de planejamento. Uhum. Já não é... Você tá mais cansado também. Então você também não tem mais aquela libido que você tinha antes. Uhum. Você não tem mais aquela disposição que você tinha antes. Fale por você, meu amigo. Então, já não é mais aquela coisa de antes, assim, sabe? Aham. Já não é como as coisas funcionavam antes. Então, o grande desafio... Por que eu tô falando isso? Uhum. Porque o grande desafio é ser responsável, manter a casa, mas manter o amor aceso. Na vida espiritual é a mesma coisa. Porque é necessário pagar as contas. Sim. É necessário vender CD. Uhum. Mas é também necessário manter a chama da paixão por Jesus e Eita, pelo a Evangelho essência, né? acesa. É necessário. Uhum. Então, o grande desafio é esse, cara. É você manter os dois. É a estrutura funcionar, e eu vejo que é nisso que a gente peca muito. A gente começa a se preocupar muito com as estruturas e se perde da paixão. Só que também não dá pra negligenciar as estruturas. É Não uma deve, crise, né? Sim, sim. entendeu? É uma crise. É muito doido, porque assim, amanhã eu vou sair pra um date com a minha esposa. A gente contratou uma babá pra ficar Olha com só. os meus filhos pra gente sair. Você sabe qual foi a última vez que a gente saiu sozinho? Uhum. Fazem uns 2 anos. Olha. Meu Deus do céu. Faz uns 2 anos. Que eu não saio... Cara, eu não sei o que é andar de mão dada com a minha mulher mais. Porque eu Não. tô sempre segurando uma criança. Cara, na eleição, eu fui votar sozinho com a minha esposa, a gente se sentiu dois adolescentes. Não é? Que coisa mais legal, velho, sair sem os filhos. Pai, voltar, né? Falando, precisa sair, mano. 4 anos que a gente tá casado. E também não teve mais, só os dois. É uma doideira. Ele tá ansioso pelo segundo turno pra ver se ele vai passear de novo. Mano, é uma doideira, assim, sabe? Então, tipo, olha o tempo que eu não tenho um tempo sozinho, eu e a minha esposa. Necessário, mano. É muito doido. Só que assim, ossos do ofício, a gente tem Sim. uma família, a gente precisa dar conta e tudo mais. Realidade, né? Só que, você viu que é uma luta? Tipo assim, a gente precisou. O que fluía, olha, isso é muito doido, ó. O que fluía antes, agora tem que ter planejamento. É. Porque agora eu preciso contratar uma babá. Ou pra quem tem rede de apoio, pedir pra mãe, pra tia cuidar das crianças. Você tá E longe, você né? tem também, que né? planejar. E assim, é horário marcado. Sim. Entendeu? Porque antes, Uhum. chega a hora que der. Faz como quiser. Não. É horário marcado, porque a babá tem horário pra ir embora. Então a gente vai chegar em casa às 11 horas da noite. É uma parada que ninguém consegue contemplar se não estiver dentro da realidade. Você fala assim, vai ser mó legal, vou pra missão com os meus filhos e tal, aquela coisa toda. Mano, ó, geral, a gente sempre ia junto, eu e a Carol, pras missões. Aí começou a chegar os filhos, a gente tem que planejar qual a hora deles dormir, a hora dele comer. Ele não pode ficar com fome, a gente pode ficar. Aí, domingo agora, ela teve uma pregação 2 horas da tarde. Ó, 2 horas da tarde, cara.
Daí ela só se deu conta um dia antes, meu Deus do céu, pra que eu fui aceitar esse negócio? O que eu vou fazer? Pelo amor de Deus, não deixa eu aceitar mais nada não, porque a gente teve que se organizar, porque tinha missa, que era dia de domingo, então Sim. tem que ter o horário da missa, o horário do almoço. Se eu for fazer o almoço pra almoçar em casa, não dá tempo da gente chegar lá, então a gente vai ter que passar em algum lugar, comer, os meninos vão ficar irritados porque não vai tirar o cochilo, então tem que... É tudo Mano, uma grande questão. mano, e O ninguém que entende. Antes era só, come qualquer coisa, faz qualquer coisa. E ninguém entende, tipo assim, tá sumido, não sei o que lá, não fica mais no rolê, vai embora mais cedo. Ninguém entende, velho. É só quem tá dentro da parada. É muito bom falar com um pai de família. Pô, cara, é isso. Tem 2 também. Olha só, coisa boa também. É isso, cara. É isso. E você falou que começou a atrapalhar justamente porque a preocupação ficou mais em mostrar a estrutura, aquela coisa toda. Sim. E isso foi se tornando um agravante pra que levasse você a sair da comunidade? Porque você tá na comunidade, você quer o quê? Quero evangelizar, né, Eu cara? quero viver integralmente Sim. a espiritualidade da parada. Sim, mas aí a gente é muito inocente também, né? Uhum. Porque, de fato, uma obra, ela precisa se sustentar. Se você perceber Sim. toda a comunidade de vida, eles rezam e pedem. É isso que É. a comunidade de vida faz. É uma pedilança É. o tempo inteiro. E eu entendo, Sim. porque eles não trabalham fora e eles precisam pagar aluguel, e é muito caro, e é comida, e tem que Uhum. dar estrutura É pros muita coisa. missionários e tudo mais, assim. Cara, a minha saída da comunidade veio de vários fatores. Eu demorei 3 anos pra discernir. Eu sempre, tipo, vivia o ano, aí sempre nas férias eu entrava em crise querendo ir embora. Uhum. Só que eu falava, não, eu vou dar mais um ano. Aí eu dava mais um ano. Aí foram 3 anos, assim, de discernimento, assim. Mas era o quê? Medo? Falava, o que vai ser daqui da minha vida? Também, É. Uma também. vocação, não sei. Rolava um medo de voltar pra paróquia, né? Aham. Porque assim, comunidade de vida acaba sendo um lugar meio fantástico também, né? Aham. Onde todo mundo é missionário, todo mundo quer Jesus, todo mundo faz Alexo, todo mundo gosta de assunto é o adorar, mesmo. de cantar. Exatamente. Já na paróquia já não é assim, Aham. já não é essa facilidade, já não é esse um tempo integral. Então eu tinha essa preocupação. Nunca me preocupei com a questão, tipo, mercado de trabalho, voltar e ter que trabalhar. Nunca me viram. preocupei. Isso pra mim era de boa. Também eu era muito novo. Uhum. Assim, eu nunca trabalhei, nunca tive carteira assinada na minha vida. Tipo, eu cheguei muito cedo na comunidade, Sim. né? Era muito novo. Então, meu primeiro trabalho foi missionário. Olha só. Meu primeiro e único, né? Continuo assim, como missionário e músico. Fiz algumas outras coisas aí na vida pra pagar umas contas, mas sempre foi isso, assim. E eu tinha um pouco de medo, assim, de paróquia. E quando você tá dentro de uma comunidade, se fala muito sobre você nasceu com esse carisma. E se você não estiver nesse carisma, você vai se perder. E Uhum. você não vai ser feliz. Então, pô, olha o peso disso, assim, sabe? Sim. Até eu entender, assim, de que... Entender, amadurecer e acreditar. Que é uma coisa também que muita gente discorda, tá tudo Sim. certo. Mas eu não acredito nisso, assim. Não acredito nessa ideia desse carisma que você nasceu. E se você não atender a esse chamado, você vai ser infeliz pro resto da sua vida. Uhum. Eu não acredito nisso, assim. Isso, o que era pra ser uma palavra de bênção, começou só como se fosse uma palavra de maldição na minha vida. Sabe? Tipo assim... Imagina o peso, né? Fala, cara, eu não tô me sentindo bem aqui, mas eu tenho que ficar, senão eu tô lascado. Não vou Porque ser salvo. A gente vê aspectos disso em Vida de Santos, né? São João da Cruz, que ele queria sair pra ir pra outra ordem. Santo Antônio, foi pros Aham. franciscanos, né? Que assim, ele viu que não se adaptava a tal realidade, porque senão ele ia ficar naquele conflito. Sim. Não Mas viveria o que Deus- imagina que louco. Deus criou o Flavinho, mas a salvação dele tá atrelada a um carisma específico. Tipo assim, Jesus morreu na cruz, mas essa redenção tá codependente de um carisma que você tem que fazer parte. A cruz por si só não vai ser suficiente se você não for parte do carisma. É perigoso pensar isso, mano. Pô, demais. Você coloca o carisma como seu salvador. Você precisa daquele carisma pra você... Aí você tem que aturar Ser tipo, salvo. tudo que acontecer. Exatamente. Porque, aí você tipo fica assim, o cara tem um aspecto de controle sobre a sua vida. Mas é uma narrativa de manipulação, Não né? é, véi? É uma forma de você manipular e manter a pessoa ali. Ainda mais eu que era a galinha dos ovos Eu de já, ouro, né? eu já sou um anarquista falando um negócio desse aqui, ó. Não, vamos fazer assim, vamos fazer uma pergunta aqui pra ele. Fale do que você viveu de bom dentro de uma comunidade de vida. Qual que é o tesouro? É uma coisa que eu também queria perguntar, você tem saudade? Porque assim, a gente olha a adoração na nossa casa é assim, principalmente os primeiros. É um Mano, negócio doido, eu cara. acho que os caras sentem saudade disso, mano, na moral. Não tem como, né? Não tem como, velho. Sim. Sinto saudade. Muita saudade, sim. Mas é uma saudade gostosa, é uma saudade boa, Isso é assim, bom. de tipo, cara, gastei os meus anos da minha juventude, do início de tudo,
ali, tenho muito orgulho de tudo que eu vivi, sabe? E eu amava ser comunidade de vida, eu amava viver num retiro, né? Tudo era uma fila pra você pegar um pão no café da manhã, eu amava dividir roupa com os irmãos, nunca tive problema com esse tipo de coisa, assim. E é uma saudade, assim, é uma saudade que é um respeito por tudo que eu vivi. Sei que muito do que eu vivi me construiu pra eu ser quem eu sou hoje, mas também zero arrependimento de ter saído e zero vontade de voltar a viver. Entendeu? Não é aquela saudade de, ai, se eu pudesse eu voltava a viver de novo. Entendi. Não. Mas é uma saudade de um respeito, de um Sim. amor, Uhum. assim, por muita gente, né, que eu conheci lá. Muitas experiências, foi tudo muito especial. Cara, lá eu conheci minha esposa, né, velho? Olha só. Uhum. Lá eu conheci minha esposa e, putz, eu devo muito a colo de Deus a muita coisa, assim, sabe? Ô, Flavinho, quando você fala assim, ó, eu tava querendo desistir, aí fui lá na Fraternidade São João Paulo II e eles quiseram retomar. Mas quando você fala desistir, desistir de quê? Acho que desistir do ministério. Uhum. Principalmente do ministério como uma missão de vida e uma profissão, assim, sabe? Porque isso Porque rola um desgaste, assim, sabe? Uhum. Rola um desgaste, rola um cansaço. Eu tava muito em crise sobre essa parada, assim, de qual estilo musical seguir. Já não me sentia... Eu tava vivendo uma fase, assim, de negação, assim. Eu chegava nos lugares e as pessoas falavam, canta Caso Não Sabeis, e aquilo me matava por dentro. Porque eu não queria mais cantar aquelas músicas. Uhum. De tanto que aquilo me remetia à dor, sabe? Entendi, mano. Só que aí é doido, assim, porque aí Deus usou desse ambiente também pra me curar, assim. Porque aí Uhum. cada vez que eu cantava Caso Não Sabeis, parece que Deus curava um pouco ali e me fazia entender algumas coisas, assim, sabe? Então era mais nesse sentido, assim, de querer desistir e de querer viver uma vida... Acho que é uma crise que a maioria das pessoas vivem, assim. Que é, cara, eu queria ser normal, A crise é inevitável também. sabe? Eu só queria ser normal. Só que no fundo eu não queria também. Uhum. Porque é muito legal ser quem eu sou. Ser humano é um negócio Tem até louco, né, mano? eu lembrei até de uma música, você cantando isso aí, que fala, ninguém é tão bonito quanto parece ser e tal. Eu acho que remonta muito tudo isso que a gente tá conversando aqui, né? Sim. A questão da aparência, de você se colocar ali. Ali eu não, se eu estiver enganado, você me diga. Mas ali diz muito a respeito de Santa Terezinha naquela música também, né? Sim, demais. Eu queria que você comentasse um pouco também a respeito disso, se foi algo bem atrelado ao que você vivia no momento. Quando você... Não sei Sempre. se é sua mesma letra? É minha. Legal. Cara, todas as minhas músicas são muito autobiográficas. Parte muito da minha experiência, assim. Eu nunca fiz nenhuma música. Também não tenho problema se fizer. Uhum. Mas uma música que não fizesse parte da minha vida, assim. Ninguém é tão bonito. Fala muito sobre isso, assim. Sobre essa parte mais vulnerável, assim, né? Que existe um lado muito, muito cheio de coisa ruim. De aparências também, né? E todo mundo tem. Sim. Sabe? Todo mundo tem pecados vergonhosos. Vergonhosos. Uhum. Todo mundo tem defeitos ridículos. Todo mundo pensa coisas que tem vergonha de pensar, sabe? Todo mundo tem. Nossa, às vezes eu converso com pessoas assim e eu falo, cara, você já pensou nisso? E a pessoa fala, cara, eu já pensei. As pessoas às vezes não têm coragem nem de Verbalizar admitir, a parada. verbalizar. Mas assim, a gente questiona Deus, a gente questiona a existência, a gente questiona o amor das pessoas, a verdade, a nossa missão. Às vezes a parada tá tão íntima de mim, que eu até desconheço ela. Sim. Mas tá ali, você sabe o que você pensa, você duvida. É só alguém tocar no assunto que já... A minha esposa, ela Manifesta. fala muito isso. E você não tem muita dificuldade de ser sincero com isso, não, né? Então, isso que eu ia comentar. Que a Larissa, ela sempre fala que eu sou muito corajoso. Uhum. Eu acho que essa é a minha característica mais forte, assim. Tipo, se eu pudesse fazer uma tatuagem, seria corajoso. Porque eu sou mesmo, velho. E a minha coragem, ela não vem só... Porque assim, quando eu falei que eu ia ser missionário, comunidade de vida, eu fui lá e fui. Contra os meus pais, que meus pais não me apoiaram. Falaram que ia dar merda. E de fato meio que deu. Mas não deu ao mesmo tempo. Não, deu e não deu, né? Deu e não deu. Mas assim, no que eles disseram que ia dar, deu. E voltei pra casa deles e tal. Mas enfrentei os meus pais e fui, porque fazia sentido pra mim, eu fui. E Sim. não me arrependo. Fiz eu aquilo vejo que eu deveria tipo, assim, fazer. é uma dificuldade de viver uma mentira, né? Exatamente, eu ia continuar vivendo uma vida sempre com aquele e se eu tivesse Aham. me entregado pra ser missionário em tempo integral? Não. E na hora que também eu percebi que não era pra eu ficar, eu fui. Cara, eu fui no melhor momento da minha carreira. Sim. Foi no momento que, assim, eu tinha acabado de gravar um DVD em Minas Gerais. Uhum.
Eu tinha, sabe, tipo, eu tava no melhor momento. Ninguém faria isso. Ninguém faria o que eu fiz. As pessoas, os músicos católicos me ligavam e falavam, Flavinho, você é maluco? Uhum. Não, eu lembro, eu não tinha muito assim, não acompanhava muito, mas eu fiquei, mano, o menino lá que tem a cara do negócio saiu porque... Todo mundo, né, que acompanhava, eu acho que... Pô, E é louco porque assim, muita gente do meu ciclo vem de uma imagem meio distorcida de você. Que é tipo assim, é um católico que não é católico, tá ligado? Pra variar. É, né? O povo gosta de falar de mim. Só que assim, foi vendendo, a gente vai construindo no nosso Sim. imaginário uma personalidade acerca daquela pessoa. Porque quando você vai olhar pra ela, você vê tudo aquilo que tá falando. Sim. Tipo, bem nessa época do gato da balada, pior que é isso mesmo, né? O que os outros tá falando. Só que depois eu comecei a acompanhar e falei, não, mano, o cara tem muita verdade, velho. Sim. Depende do ângulo que você quer olhar. É porque né? eu sou uma pessoa que dou um bug na cabeça das pessoas, assim. Você gosta de dar umas causadas também, né? Mas eu não gosto, é que é o que eu sou, É o que é, assim. né? De fato, Então, entendi. tipo assim, a galera olha pra mim e me acha mó progressistão, assim. Nossa, essas roupas que ele usa. Em alguns pontos, né? Você fala assim, mas em outros não. Aí a galera vem conversar comigo sobre a minha visão política. A galera fala, mano, você é mó tradicional, nunca imaginei. A galera fica assim, meu Deus. dá um bug. Dá um bug, a galera não espera, entendeu? A galera não espera. Eu sou, por exemplo, apaixonado por tudo o que é tradicional na nossa igreja. Apaixonado. Lembro quando eu fui no Arautos do Evangelho pela primeira vez. E mas eu chorava. E sabe do que eu chorava? Também ser feito, né? E sabe o que eu chorava? Eu chorava de ver a ordem. Uhum. Os passos dos caras no altar era cronometrado, mano. Na hora que eles ajoelhavam, você escutava aquele... E eu falava, meu Deus, que coisa mais linda, assim, sabe? Tipo, a missa que eu vou lá em Santo André, que a gente gosta muito de ir, é na catedral. Que é uma, assim, a música é órgão, tá ligado? E, tipo, tem um monte de imagem de arte sacra, assim. A gente ama, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu sou o cara que... Eu entro no meu carro e começo a escutar um rap, entendeu? Eu gosto de uma Beyoncé. Eu quero falar um pouquinho disso aí, mas eu falo assim, ó. A galera se preocupa muito e cobra a gente o estético. Você pode nem viver tudo que tem que viver, mas se você demonstra esteticamente o que você... Exatamente. Beleza. E eu poderia fazer isso, porque eu sei fazer. Eu sou inteligente, cara. Eu sei o que funciona no meio do meio católico, entendeu? Tipo, qual é o tipo de postura, qual é o tipo de linguagem, qual é o tipo de posicionamento na internet que funciona, inclusive que me daria retorno financeiro. Sim. Porque se eu vivo disso, quanto mais eu ando de acordo com aquilo que funciona, mais rentável é. Então é por isso que eu me percebo corajoso. Porque eu sei exatamente o que funciona, mas eu escolho a verdade. E a verdade custa, inclusive no Eu admiro muito isso, cara. Custa, inclusive, no meu bolso. Inclusive, eu coloco em risco o leite das minhas crianças. Sim. Em nome da verdade. Porque eu creio também num Deus que sustenta aquele que vive de verdade, entendeu? E eu tenho muita coragem mesmo de verbalizar as coisas assim. A Larissa fala assim, nossa, amor, você tá falando umas coisas que eu penso, mas eu não tenho coragem de pensar. Quando eu começo a pensar... A Larissa fala, né? Quando eu começo a pensar, eu já falo, não pensa. Eu já tô falando. Porque pra mim é isso. E você já parou pra ver também? Quando isso acontece, que você fala, um monte de pessoas que tinham vontade de falar, nossa, que bom que alguém falou. Porque ele não tinha. Isso acaba tendo um alívio pra outra pessoa. Mas sabia que foi isso que quebrou o paradigma que eu tinha com a figura que criaram sobre você? Ele não, mano, é um cara de verdade, velho. Entendeu? Tá falando, é sincero, né? Ele fazia, beleza, o estilo, sei lá, como você fala, vestimento é diferente, mas beleza, ele tem coragem de vestir. Mas sabe que assim... Talvez tenha muita gente que não veste porque não tem coragem. O jogo da aparência é um jogo que você sempre vai sair perdendo. Você sempre vai estar perdendo. É um jogo que você entra pra perder, entendeu? Porque, por exemplo, Nossa, eu vou falar umas coisas agora. Uma coisa que a galera sempre ficou me taxando era de viado. É viado pra lá, é bicha, não sei o quê, nem gosta de mulher. Fui lá e casei. Mas nunca viram você com homem. Nunca me viram com homem. Mas aí eu fui lá e casei. Ainda não é o suficiente. Aí eu fui lá e tive 2 filhos. Ainda não é o suficiente. Ainda vão questionar. Eu recebo mensagens de pessoas questionando a minha sexualidade, velho. Eu casado com 2 filhos. Ah, tenho certeza que você tá obrigado. É porque, entendeu? Então, tipo assim, eu percebo que eu tenho que realmente cagar pra essas pessoas. Eu não tenho como me importar. Porque eu sempre vou sair perdendo. Eu sempre vou estar errado, entendeu? Se eu começar a me vestir como o cara mais tradicional, as pessoas vão falar que eu tô forçando, entendeu? E se eu usar muito... Eu tô sempre errado. Não vai agradar nunca. Aí se eu oro em línguas, eu sou muito pentecostal. Se eu não oro em línguas, eu tô negando o poder do Espírito. Então,
Então é por isso que é uma coisa que assim, eu nem entro nessa Não, matemática. você ia tá ligado? convencer geral, mas você falou da Beyoncé, velho, agora lascou. Pronto. Mas você acha que eu tô preocupado? Eu gosto mesmo de dar um bug na galera. Então, você também tem Entendeu? Você gosta também de dar Gosto. um baquezinho assim, Gosto né? de fazer a pessoa pensar, cara, eu sou muito preconceituoso. Eu sou muito preconceituoso. E eu coloco católicos numa caixa que nem a igreja católica me coloca. Eu vejo um fenômeno que acontece assim, pode ser coisa da minha cabeça, não é a verdade também absoluta, não. Porque assim, levantou-se de maneira necessária uma linha mais carismática que começou a condenar certo tipo de postura. Então, por exemplo, era comum você ouvir na igreja evangélica que tem que viver a castidade, que não pode beber, não pode fumar essas coisas todas. Eu via muito lá. Aí a linha carismática começou a trazer isso mais à tona, né? Sim. Essa radicalidade mais estética. Aí, quem entende assim, ó, vocês pregam essa radicalidade estética, mas não vive, então a gente vai esticar tudo pro outro lado. Então agora eu tenho que falar palavrão, eu tenho que fumar, eu tenho que beber, porque eu vivo. Você vê que o pessoal tenta envergar tudo pro outro lado, mas não consegue chegar ali no meio termo. Nossa, total, Não é? total. E são movimentos, né? Tipo assim, eu vou provar que você é carismático, você prega tudo isso aí, mas você não vive. Quem vive sou eu, que bebo, que fumo, falo palavrão, mas eu vivo. E aí, agora, né? E é tudo num... Quem tá certo? E você viu que é tudo num grande desejo de ser aprovado. É. Num grande... Aí você vê um monte de gente igual. Todo mundo de barba, careca e fumando charuto. Não Eu faço parte desse grupo. Todo mundo É. igual. Eles falam as mesmas coisas. Aí você chega na pessoa e fala, quem é você? Não sabe, né? No que você pensa? O que você gosta? Eu gosto desse charuto aqui. Mas larga isso aí, você nem gosta disso aí. Você tá querendo entrar dentro de um estereótipo e tudo mais. Mas eu desejo Aí pertencer a algo, Aí né, os velho? caras começam a falar de masculinidade no Instagram. Nossa, aí começa a taxar todo mundo. Porque não pode usar... Homem não pode usar coque. Porque o homem não pode usar rosa. Porque o homem tem que ter... Os caras começam a, tipo... O ofício dos caras é ficar sendo fiscal da masculinidade Quem é que não é? alheia. E eu acho que, cara, quanto mais você é uma pessoa que tem necessidade de fiscalizar o outro, mais inseguro de você você é. Que quem é seguro de quem é, não tem necessidade de ficar apontando o outro, assim, o tempo inteiro, entendeu? Então é doido. É doido demais. Mas na sua vida antes de conversão, você viveu uma vida tão bagunçada pra eu falar isso agora ou não? Vivi. E é um testemunho, todo mundo meio que sabe, assim. Eu não sei. Sim, vivi. Me conta aí. O que você quer saber? Conta aí só pra ele, pô. Ninguém tá ouvindo. Ninguém vai ver, não. Conto. Não, eu vivi a homossexualidade. Então você viveu antes. Vivi. Então é isso que eu tô querendo saber, entendeu? De onde que surgiu? Será que foi de lá? Ou, sei lá, por causa que você falou, meu estilo, a música, a voz mais aguda? Não é então por causa disso. Também, né? Também. Porque eu tenho todo o estereótipo e eu tinha muito mais ainda. Quando eu comecei, eu tinha muito mais. Só que quando as pessoas já me conheceram, eu já não vivia mais. Já não vivia. E aí eu fui percebendo, assim, o quanto que as pessoas ficavam, tipo, meio que esperando de mim. Esperando de mim que eu provasse pra elas que eu não era aquilo que... Entendi. Que eu um dia fui, entende? Ô, Então- Flavinho, mas eu não sei se eu posso perguntar. Se você não quiser falar também, fala. Cala a boca, velho. Fala de outra coisa, velho. Você se identificava dessa forma? Eu sou homossexual antes de conhecer Jesus e quando conheceu Jesus falou assim, não é isso não, você tá errado. Eu vivi em crise, na verdade. Ou era tipo assim, era curtição. Vamos dessa bagaceira mesmo, tô nem vendo. Não, sempre foi uma coisa muito dolorosa. Era tipo... Sempre foi uma coisa muito dolorosa. Desde muito cedo, assim, né, eu vinha de uma realidade em que eu não sentia atração por homens, mas eu sempre, antes disso, por conta do meu comportamento, porque desde cedo eu gostava de coisas que os meninos não costumavam gostar, e eu não me interessava por coisas que os meninos gostavam, assim. Então, tipo, os meninos todos estavam jogando futebol e carro e falando de mulher, e eu gostava de jogar vôlei e queria falar sobre livro, queria falar sobre cinema. Entendi. E aí era uma grande crise e a minha voz era sempre fina, eu sempre tive uma voz aguda, tanto pra falar quanto pra cantar. Aí eu sofria um bullying mas não fazia sentido nenhum, porque eu ainda não Mas tinha... não era o ponto da sexualidade, você só não gostava e você via que tinha uma coisa diferente. Exatamente. Isso quando criança ainda. Isso, quando criança. Só que aí de tanto falarem, dia eu Te convenceram. E foi tipo real. Um dia uma menina lésbica, ela chegou em mim, na frente de todos os meus amigos, assim, tinham várias pessoas. E ela falou assim, se um dia você se casar com uma mulher, eu me caso com um homem. E todo mundo deu risada, porque ela era bem, como que eu posso dizer? Bem dentro do estereótipo
caminhoneira, Sim, sabe? sim. Uma menina bem masculinizada. Então todo mundo deu risada, tipo, é óbvio que ele tá zoando. Naquele dia, eu entrei dentro de casa e tive acesso pela primeira vez à pornografia homossexual. E depois disso, eu comecei a meio que ir atrás, porque eu encontrei também uma forma, tipo assim, é isso que eu sou? Encontrar uma identidade mesmo, né? Eu não tinha desejo nenhum. Mas as pessoas falavam, é isso que eu sou? Eu vou atrás. Aí eu comecei a ter as experiências e tudo mais. Sempre foi uma experiência muito negativa. Sempre foi algo Você não que... se realizava, né? Nunca. Eu chegava, cara, pra ter um momento com os caras, vários caras olhavam pro meu olho assim e falavam assim, mano, você não nasceu pra isso aqui não, velho. Doideira, velho. Loucura, né? Uma loucura. Uhum. E aí eu vivi vários processos de muita crise, né? Porque eu sou de família católica, eu sempre soube que viver a homossexualidade era pecado. Isso era público, depois ficou público. Nunca ficou Não, público. entendi. Ficou público depois que eu já tinha resolvido que eu não viveria mais. Entendi. Que aí depois eu comecei a testemunhar isso. Uhum. Mas é um assunto bem delicado, assim, Imagino. sabe? Que tipo, que eu falo sobre isso de uma forma bem cuidadosa. Sim. Porque o meu caminho não é o caminho que costuma acontecer. Uhum. Porque no meu caso, eu me apaixonei por uma mulher e nós vivemos muito felizes e temos os nossos filhos e beleza. Uhum. Só que esse não é o caso de muitos caras. Tem muitos caras que realmente sentem atração por homem e nunca vão conseguir sentir atração por uma mulher. E eu não gosto de me colocar como o modelo a ser Entendi. seguido. Siga aquilo que o Flávio viveu porque você vai chegar onde o Flávio chegou. Uhum. Não, também não acho que o casamento é a terra prometida. Que Uhum. todo mundo tem que lutar muito pra conseguir chegar nesse lugar. Não me coloco nesse lugar, sabe? Eu gosto de ter muita responsabilidade e sensibilidade por cada história também. Uhum. Porque eu acredito que a homossexualidade, ela é um fenômeno que acontece com cada um de uma forma muito específica, por motivos muito específicos de cada um. Exatamente. Não é porque eu vivi que a minha história se parece com a história de tantos outros. Mas muita gente procurou pra pedir ajuda nesse quesito? Acho que Até sim, hoje, né? muita gente me procura. Mas também tem muita gente que não tem a mínima ideia que eu passei, assim, porque é um assunto que eu não falo muito, Entendi. sabe? Então tem gente que não tem a mínima ideia e nem sabe tudo mais, mas é um assunto delicado também, porque hoje em dia a gente tem visto, inclusive até cantores católicos que se assumiram com seus namorados, esposas e tudo mais, e isso hoje é visto por grande parte da igreja, visto também, é uma coisa que não existia na época que eu me converti, e hoje tem. A ideia de que, isso não é pecado, isso tá tudo certo, e isso entra dentro de uma discussão que pode acabar também ofendendo algumas pessoas. Então eu gosto mais de conversar sobre esse assunto de uma forma mais privada e personalizada, assim, É sabe? porque, óbvio, né, que dá polêmica. Dá Qualquer coisa, igual você polêmica tá falando. e a ideia, eu Não não ajuda, acho né? que não ajuda ninguém. Eu não acho que a minha sexualidade ou a sexualidade de ninguém deve ser a grande pauta, Sim. entendeu? Porque eu não gosto muito de falar sobre isso, não que eu não gosto, mas eu não costumo falar muito sobre isso, porque daqui a pouco vira o Flávio, e já aconteceu. Flávio, vem aqui Pra testemunhar falar isso. Vem aqui pra dar palestra sobre isso. Vem aqui ajudar os jovens sobre isso. Não, eu quero apresentar Jesus pras pessoas. Porque foi a partir da minha experiência com Jesus que tudo mudou. E não só a minha sexualidade. Foi também a minha sexualidade. O meu grande pecado, o meu grande problema não era a minha sexualidade. Era o meu problema de identidade. Eu não sabia quem eu era. Sim. E em Jesus eu encontrei quem eu sou. Enquanto Que homem. eu acho que é muito comum nos dias de hoje, mas ainda essa falta de identidade do jovem, do que... É que a gente gosta muito de resumir as pessoas, Sim. entendeu? Tipo assim, ele tem um problema com droga, ele é o drogado. Ele tem um problema com bebida, ele é o bêbado. Ele é mulherengo, ele é o mulherengo. Não, você é você, sabe? Eu sou o Flávio, eu tenho a minha história, eu tenho o meu ministério, eu tenho a minha identidade, e eu vivi isso no meu passado, ou vivo até hoje, ou... Isso é uma parte da minha história. Todo mundo tem um negócio pra administrar até o fim da vida, né, mano? Sim, Não tem pra onde correr, não. Exatamente. Só que a gente meio que escolheu de que a homossexualidade é o grande problema. A homossexualidade... Pode adulterar, mas o... Exatamente. Pode A até homo- ter uma questão de época também, porque vai passando a época, o grande problema se torna um. Agora é esse. Depois, daqui a pouco, vão inventar outro problema. É como vai? assim, o problema do adúltero é o homossexual, É sempre. né? Não, eu sou adúltero, mas o problema mesmo é o homossexual. É. É tipo assim. Como se um fosse menor que o outro, né? Eu vejo que hoje o tempo, ele nos dá mais possibilidade de falar disso, porque é um assunto, como você falou, não tem uma causa por que alguém é homossexual. Não existe um negócio específico. Por que é? Ninguém sabe. E tem que se tratar, tem que se falar, né? Mas, é claro, com muito cuidado, né? Mas também com abertura à verdade. Vamos tentar, vamos administrar essa situação. Porque eu vejo assim, ó, a gente coloca como se fosse um outro patamar de pecado.
Exatamente. É tipo assim, tem todos os pecados, mas tem o pecado da homossexualidade? Não, meu amigo. Que é como se falasse assim, esse é aceitável, mas esse não. Tipo assim, Aí chega... eu sou casado, certo? É como se eu casei e agora não tenho olhos pra mulher nenhuma mais. Não tenho não, agora pronto, acabou isso aí. Aí, se eu olho pro homossexual, mesmo que ele não viva uma prática homossexual, ele é um homossexual. Agora eu, porque tenho atração pela mulher e não trai, eu não sou adúltero. Eu sou só adúltero se eu trair, né? Sim. O homossexual, às vezes, ele diz, eu sou homossexual. Mas eu não tenho relação homossexual, mas você é o homossexual. Por que ele é? Não, até o adúltero. Então, traiu, mas depois fala assim, não, agora ele não faz mais. Tipo, é um rótulo que não Fica, permanece. não permanece ali, né? E já tem o peso pejorativo só pra falar que é como se ele pecasse, só por ser, entendeu? Sim. Não é um negócio doido, mano. Exatamente. Mas todo mundo tem a sua parada pra administrar e vai ser assim até o fim da vida, mano. Não tem pra onde correr, não, né? Isso aí. O negócio é olhar tudo como uma dificuldade que cada um tem, ou não sei se é dificuldade ou o que é, mas é alguma coisa pra administrar e todo mundo vai ter que ter. Isso mesmo. Como diz a minha esposa, seguimos tentando, né? Exatamente. Ou, uma vez eu vi um cara falar assim, ainda você falou que escutava outros estilos musicais, né? Acho que era até o título de um livro. A arte é Deus, mas Deus não é a arte. Porque falava assim, ó, o homem criado é mais semelhança de Deus, por mais que ele esteja lá distante, sei lá, o pior criminoso da face da terra, a imagem de Deus permanece nele escondida de alguma forma. E tudo que ele vem a produzir vai vir com esse traço da imagem de Deus. Sim. Então, por exemplo, teve muita gente que foi discipulada pelo Mano Brown. O Mano Brown é o pastor dela, porque o que o Mano Brown falava, comunicava com ela de alguma forma e deu a ela estrutura para encarar a realidade que ela vivia ali, numa periferia ou num lugar específico, Sim. né? E quando você fala que escuta de tudo, eu vejo que você tenta introduzir algumas coisas, por exemplo, nos seus estilos musicais, de uma arte que você não vê tão comum dentro da igreja, né? Sim. Então você consegue enxergar, por exemplo, essa presença de Deus, inclusive naquilo que não está oficialmente como algo da igreja? Sim, eu acho que a arte também, além de ser divina, ela é humana, né? Uhum. Ela é uma parte de quem nós somos enquanto seres humanos. A gente tá sempre se expressando artisticamente, assim, né? E isso vai para além de um estilo de música específico, né? Só que acaba não sendo... Eu não faço isso de uma forma tão, assim, intencional. Uhum. Acaba sendo muito fluido. Porque a minha escola de música foi essa, assim. Eu Uhum. cresci escutando Michael Jackson, por exemplo. Então, sabe? Eu não escutava só música cristã, música católica. Sim. Então, e isso me influenciou de alguma forma, sabe? Então, eu acabo trazendo esses aspectos, assim, de outros estilos e tal, porque pra mim é humano, sabe? É um jeito de eu expressar e é o jeito que vem pra mim desse jeito, sabe? O Matheus Basso fala muito a respeito disso, que uma vez criticaram uma obra que era um mictório e tava numa exposição de arte. Eu falei, não, que ridículo tal. Daí ele falou, mas o cristão, que tem uma visão para aquilo, ele consegue ainda tirar uma coisa boa daquela realidade. E isso, eu falo porque a partilha dele gerou uma reflexão muito grande em mim, a partir de uma obra que ninguém dá a menor importância, mas ele conseguiu fazer uma ressignificação nisso. Então eu acho que também tá no olhar nosso. As coisas em volta, eu não posso enxergar nada bom que não esteja ligado à minha igreja, sabe? Uhum. Sim. Então eu olho já com preconceito, igual a gente tava falando, né? Mas tem pessoas que extraem coisa tão boa do cotidiano, do natural, e a gente vê que isso flui, né? Agora, então, ele falava muito a respeito disso, né? Então, muitas coisas, o que você traz e que muitas pessoas louvam, vem a partir disso que você vivenciou, né? Nesse tempo, o que te influenciou, e as pessoas nem sabem disso. Eu vi o cara, inclusive, falando assim, ele falou assim, ó, o Renato Russo, por exemplo, ele pode não saber, mas ele foi pastor. Ele pastoreou uma geração. Ele falou como devia pensar e se comportar diante de uma realidade que circulava aquelas pessoas. Ele pode não saber disso, mas quando chegar diante de Deus, ele vai ser cobrado como isso, né? O que você discipulou as pessoas a viverem? Porque talvez se ele tivesse lá se convertido, ele cumpria um ide apostólico. Só que o sêmen de Deus ali, o ide apostólico nele existe, mesmo que ele não diga assim, eu sou um cristão Algo convertido. que já era dele, né? É dele, tá ali. A imagem de Deus tá ali, né? Como ele vai usar isso, aí a vida mostra, né? Os caminhos que a pessoa escolhe e tal. Mas eu acho que a gente precisa, de fato, ter um olhar atento para a arte como um todo. Música, por exemplo, né? Eu não tenho problema nenhum de escutar música que não é rotuladamente católica ou cristã,
né? E eu vejo que fica aquela parada assim, você é católico, então você pode escutar música protestante. Você pode até escutar um cantor secular, mas um protestante você não pode. Uma rocha até pode. Agora, se for protestante, é uma conta que não bate, né? Só porque a pessoa que compôs ou que fez não professa a mesma fé que você. Sim. E pra mim isso é tirar a nossa humanidade. Sabe, é uma religião que não prevê que são seres humanos. Uhum. Sabe, porque, gente, tem coisa que é é leve. Uhum. Não tem que ser uma grande questão, entendeu? É o que a gente falava sobre, parece que nós somos robôs, assim, tudo é uma grande questão, entendeu? Tipo, então, o cristão precisa só escutar músicas que são muito, sabe? Gente, eu vou escutar uma música pra dar uma relaxada, entendeu? Escutar uma música pra entreter, escutar uma música pra dançar enquanto você tá dirigindo, sabe? E se aquela música não tá ferindo nada que fala sobre a sua fé, cara, só escuta. Uhum. Só que parece que a gente que é cristão, a gente precisa sempre estar sempre muito preocupado, daí entra dentro dessa parada do peso, assim, sabe? Aí a gente precisa ver um negócio do mictório e encontrar um sentido no mictório. Pô, isso é muito cansativo, mano, sabe? Deixa a arte ser descanso pra você também, sabe? Deixa a arte ser entretenimento. Isso é humano. Isso é humano, sabe? Então eu vejo muito assim. Claro que existe uma questão de uma responsabilidade sobre o que a gente escuta e sobre o que entra dentro da nossa casa, né? Principalmente pra quem é pai. Então, pô, o que eu coloco dentro da minha casa que os meus filhos vão escutar? Isso é muito, muito sério. Mas eu também gosto de pensar nas coisas de uma forma mais leve também, sabe? Tipo, resgatar esse princípio humano de sermos humanos e escutar uma música porque a gente achou uma música bonita. Não necessariamente porque a música é virtuosa ou fala sobre alguma coisa muito, sabe, espiritual e tudo mais. Eu vejo assim, por exemplo, existem músicas que eu vejo uma questão mais espiritual, mas existem outras que são só porque música é gostosa, sabe? Sim. O estado emocional muda. Tem hora que você quer rezar, tem hora que você não quer. Exatamente. Né? Ainda que você faça em oração, não é exatamente a oração que você quer fazer ali. Você quer se distrair. Há quem acredite que a gente precisa rezar o tempo inteiro e todas as músicas precisam nos levar a Deus, assim, não é o jeito que eu vivo, nem eu acredito, assim, mas respeito quem pensa assim também. Entendi. E essa nova fase não é tão nova assim, né? Mas de paternidade, como é que tem sido, como é que você tem vivido? O que você enxerga pros seus filhos? O que você planeja, assim? Como é que tem sido? Inclusive dentro da educação espiritual e tudo mais. Sim. Cara, a paternidade é um presente, né, cara? É um presente, É demais, né, velho? Pô, é um negócio... É doido, assim. E eu acho que tudo que você pode fantasiar não se compara com aquilo que você vive, assim, né? É tudo muito intenso, né? É muito amor, é muita preocupação, é muito cansaço, é muito sono, é tudo muito, assim, muito afeto, muita descoberta, muita coisa, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, né? O Israel, ele tem 1 e 4 e o Caetano tem 5 meses. Eles têm muito pertinho, velho. Eles têm 11 meses de diferença. Então a intensidade é ainda maior, né? Porque são 2 crianças pequenas numa demanda muito doida, assim. Mas é uma delícia, assim. Eu sou muito feliz sendo pai. Não romantizo, porque não é fácil. Não é fácil. Tua vida nunca mais é a mesma. Você nunca mais tá sozinho. Tudo muda mesmo. Assim. Sabe uma parada que eu experimentei muito ao me tornar pai? Não sei se você percebeu isso. A paternidade de Deus por mim. É tipo como se Deus falasse assim pra mim: eu não tenho outra forma de eu te explicar isso, a não ser te fazendo pai. Eu te fazendo pai, eu te faço experimentar o que é que eu... De alguma forma eu dou uma amostra grátis pra você do que é minha relação com você. Você tem que se tratar como filho meu, de fato. Sim. E pensar de que ele entregou o seu único filho, né? Não é, mano? E você olha isso também, olha que coragem. Tá doido. Não, é um senso de proteção que você tem, assim, de ninguém toca no meu filho, velho. Ninguém faz nada com... Ixi, não tem negócio. Aí você fala assim, eu me entrego, mas ele não, né? De jeito. Né? Tipo, agora pior, você entra na reflexão da coisa mesmo. Alguém vem e comete um crime contra o Flavinho e vai preso, tá condenado. E a única fiança para que essa pessoa se solte, o seu inimigo que cometeu um crime contra você, é que seu filho morra. Você fala assim, não, beleza, eu quero que ele fique livre, mas meu filho vai morrer. Porque foi exatamente o que aconteceu. Sim. Nossa, Forte, né? Tá lá o cara que te fez o mal preso, tá pagando justamente pelo mal que cometeu, e a fiança é o Israel morrer.
Ah, então beleza, vai lá, Israel, pode morrer, porque eu não aguento ver ele preso. Não é só morrer, né? Ele ser torturado, sim. humilhado, tudo, pelo amor de Deus. Porque eu não consigo viver sem o cara que tá preso. É um amor muito Loucura. grande, né? Muito Dá pra tu? intenso. Isso aí, mano. É isso, cara. É isso. Ô, Flávio, pra gente já ir caminhando pros finalmente aqui, que o nosso tempo tá chegando lá, de tudo que você viveu, né, que você acha que é interessante trazer pra galera, uma lição de vida mesmo, aprendizado, deixar uma mensagem pra galera que te ouve, que te admira, que te acompanha, o que seria, assim, que resumiria tudo que você viveu até aqui, e agora o maior aprendizado foi esse, galera. É bom vocês se atentarem a isso. As pessoas sempre terminam as entrevistas com isso, né? Tipo, Nesse- qual é a mensagem? O que você tem pra falar, assim? E de acordo com a fase da minha vida que eu tô vivendo, eu acabo falando alguma coisa diferente, né? Uhum. Sobre algum aprendizado, sobre alguma coisa que eu vejo, assim. E acho que o que eu tenho pra compartilhar por agora é sobre a necessidade da gente ser saudável, sabe? Uhum. Da gente manter um espiritual saudável, um físico saudável, relações saudáveis, assim, e construir a nossa vida em cima de algo que é saudável Uhum. e não em cima de dor, sabe? Quando você constrói a sua vida em cima da sua dor, a sua vida ela para de ter um potencial de ressurreição, de cura. Ela começa a ter só um potencial de machucar. Pessoas mal resolvidas, machucadas, elas machucam. Agora, pessoas saudáveis, elas têm capacidade de transmitir saúde também, assim, sabe? Eu vejo isso através das minhas músicas, como eu falei, quando eu componho algo que vem de um lugar de paz, ela gera paz. Mas se vem num lugar de dor e gera dor, Uhum. sabe? Então, eu vejo a necessidade da gente deixar com que Jesus, o seu evangelho, ele cure as nossas feridas, cara. Cure as nossas feridas. A gente falou muito sobre pessoas cansadas, né? Sim. Eu vejo muita gente cansada, cara. Cansada de lutar, cansada de tentar, sabe? As pessoas elas não desistiram, mas elas permanecem cansadas. O importante não é só não desistir, é como você vai permanecer, sabe? Então, permaneça saudável, permaneça bem, Sem o sabe? fardo, né? Exatamente. Cuide de você, cuide das suas emoções, sabe? Para que aquilo que você faça gere também saúde, gere vida, transforme pessoas, assim. Eu acho que esse é um dos meus maiores ensinamentos dos últimos tempos. Uma coisa assim. que eu queria te perguntar, né, também, diante da experiência que você viveu como comunidade de vida, você ainda acredita que a comunidade de vida é uma resposta necessária para a igreja ou você desacreditou um pouco disso, acha que não é viável? Pergunta dura, né? Porque acaba doendo em quem vive. Uhum. E eu não questiono a vivência das outras pessoas, assim. Sim, não, particularmente falando mesmo. Particularmente eu desacreditei bastante. Uhum. Não acho que é não acho que é um ambiente saudável. Não acho que é um ambiente que privilegia a individualidade. Uhum. Não acho que é um ambiente que privilegia a saúde íntima. Uhum. Você começa a viver muito em comunidade, sabe? Você começa a ser o Flávio da Colo de Deus e não o Flávio. Você Entendi. perde a sua identidade, você perde seu sobrenome, você perde muita coisa, assim, sabe? Mas eu acredito também que para muitas pessoas é algo muito positivo. Entendi. Eu vejo que tem gente que precisa de uma comunidade para conseguir Uhum. viver, sabe? E eu não, de forma alguma, questiono a vivência de outras pessoas. E Uhum. também porque eu tive a minha experiência de comunidade, que existem tantas outras. Sim. Existem Sim. tantos outros Exato. carismas que eu não conheço e que, inclusive, respeito. Que sou amigo de algumas pessoas que fazem parte de comunidade, assim. Até Mas mesmo que citou aí a fraternidade, né? Quando você Exatamente, chegou que ali e também tal. é uma comunidade, sabe? E eu tenho um respeito, são pessoas Mas o muito intuito de da Deus. pergunta, sabe o que que é? Mas não é nem pra causar nada, não. É pra encorajar a pessoa que, de repente, está dentro de um carisma e não se identifica mais com ele, que tenha coragem. E saber que isso não é pecado, que você não é menos católico, nem menos filho de Deus, por chegar a uma fase de entender não já não é mais, Sim. né? Eu acho que o que eu aconselho é o processo de individuação, sabe? Uhum. Você precisa olhar pra dentro de você e ter coragem de assumir seus BO. No que você acredita. Lute por aquilo que você acredita. Eu acho que o negócio é isso mesmo. Assume seus B.O. Assunto Encare do eles. B.O. É isso que você quer? Vai até o final. Não é mais o que você quer? Tenha coragem de dizer que você não Sim. quer mais. Você não precisa colocar sobre você um fardo que não faz mais sentido pra você. Exato.
Porque aí não é um fardo que vem de Deus. Uhum. O fardo que vem de Deus é um fardo que te santifica, né? Uhum. É um sofrimento bom, te santifica. Por exemplo, a paternidade. Pô, muitos momentos eu É sofro. difícil, mas realiza, né? Realiza e me santifica, me torna Uhum. melhor, me torna mais amoroso, mais paciente, sabe? Me ajuda. Uhum. Agora, colocar sobre mim um fardo que não é meu, que não faz parte de mim, só me desgasta, me cansa, não me faz bem. Uhum. Então, eu acho que é muito isso. Assuma seus BO, se é isso que você quer, é isso. E eu respeito toda a minha história. Respeito, inclusive, a Colo de Deus, né? Uhum. A gente passou por poucas e boas, já tretei muito com eles. Uhum. Hoje a gente vive uma fase muito boa. Que bom. Minha relação com a Colo de Deus hoje é muito melhor do que foi. Porque a gente entendeu quais foram os erros deles, quais os meus erros. É impossível acabar um relacionamento com uma comunidade tranquilamente. Sim. É impossível. Porque é um casamento, velho, Uhum. sabe? E é uma parada que você imagina que você vai viver a sua vida inteira e você não vive mais. Uhum. Então causou dor, foi difícil. Mas hoje eu tenho um respeito muito grande, principalmente pela formação da Colo de Deus hoje, que é muito diferente da Colo de Deus que eu... Tem uma galera pagando preço lá, levando a sério e ama o carisma, né? Exatamente, eles amam a Jesus, eles querem fazer dar certo e eu respeito muito Uhum. a trajetória de todos Até eles. mesmo porque assim. pra aguentar, depois de tudo que aconteceu, tem que ter peito mesmo, né, mano? É gente que assumiu seus É, B.O. Eles é, querem fazer exato. acontecer e eles estão lá pagando o preço Uhum. deles. Né? Verdade. E todo o respeito do mundo por essas pessoas. É isso. Maravilha, cara. Legal. Flávio Vitor, cabra bom. Ó, Flavinho, a gente sempre pede pra que quem vem aqui indique uma outra pessoa, oficialmente. Fala assim, ó, indica essa pessoa. Acho que seria legal tal pessoa tá aqui e tal. Você quer... Só Mas uma peraí, sugestão. antes de você falar, tem um presente aqui que tem um parceiro nosso que sempre manda pro convidado pra gente poder acolher melhor. Que Pronto, chique! aí, Que é a JJ Doceria. O doce é maravilhoso e não engorda, olha só. Tchau, dieta. Não engorda? Acredita nesse milagre? Oh, meu Deus. No- Tem que ter fé, tem que ter Amém. fé. No meio da com fé. conversa aí você falou de brigadeiro, tá aí, ó. Pois é. Que delícia. Muito obrigado. Guarda pro Vale Night lá. Guarda pra esse dia. Queria agradecer mais uma vez a JJ Doceria, que Exato. chega junto. Galera, procurem aí no Instagram, JJ Doceria, né? Vale a pena conferir. É tudo com altíssima qualidade. Tá cheio de patrocínio esse negócio aqui, né, mano? Depois Tá, você tá fala aí, maluco. viu, Flavinho? Se Achei você que- gostou e tal. É, Pode deixar. fala lá, publicamente. Muito obrigado, JJ. JJ. Isso. E também queria agradecer mais uma vez a Araújo Celular, né? Todo mundo aqui tem celular, não tem ninguém nessa sala, não tem Pois ninguém é. no mundo que não tenha celular. Araújo. Coloca aí, Fumaça, Araújo Celular. Araújo Celular. Então, se você precisar, né, de Já manutenção, acessórios, qualquer coisa, já sabe, não compre em outro lugar não, pelo amor de Deus, criatura. Às vezes a pessoa gosta do programa, tá, mas sente a necessidade de comprar um negócio, vai comprar em outro lugar. Faça um esforço, vai lá no Araújo, liga pra... Meu Deus do céu, ajuda esse negócio a continuar. Pô, acho que isso aqui é de graça, velho. O que acontece? Dá Tem que trabalho, pagar né, esse negócio aqui. Tá, não vou comprar nada. Curte também a parada, pelo amor de Deus, não custa nada. Parece que vai cair o dedo. Tá bravo. Não é, velho? Calma, calma. A gente pede, o povo assiste e não se inscreve no canal, que custa, mano. Ó, comenta. Se você não gostou, fala assim, ó, foi uma porcaria, mas comenta aí, pode comentar, não tem problema não, a gente não liga não, tá bom? É isso. Não é isso? É isso. Tamo Quem é que junto. você indica? A minha esposa, Larissa Garbiati. Pronto, Aí, ó. ó. Aí tá mais fácil. Eu ainda acho que que até por é mais fácil, a gente fica feliz porque... você consegue mandar ela vir mesmo. É. Mando demais. E ela vai fazer vocês rirem e falar vários babados também. Que bom, Que então. legal. Ela é dos babados. Tá o convite aí, Larissa. E foi seu digníssimo esposo. Ixi. Obedece o homem, Vai velho. chegar em casa hoje, ele vai falar, ó, indiquei você e tal. Glória a Deus, é isso. Show. Você quer falar de algum projeto, alguma coisa pra divulgar, assim, tal? Vai lançar alguma coisa? Não vai? Fica na expectativa. Cara, eu estou para lançar um projeto que eu digo pra vocês que é o maior projeto da minha vida. Eita, só. glória. Mas eu ainda não posso dizer o que é. Maravilha, então. A única coisa que eu posso dizer é que quem gosta do meu trabalho, que me acompanha desde o início, vai amar. E vai ser muito Boa. especial. É isso aí, então. Fiquem Fiquem de olho. Fiquem Já atentos. tá na expectativa agora. Você tem a moral de encerrar alguma música de novo? Só pra aproveitar a Pode ser, oportunidade, pode ser né? a velho? capela, que eu sou bem ruim no violão. Pode, pode cara. ser. Oxi, O que você rapaz. quiser. O que vocês querem? Não, eu não quero pedir nada, vai que eu peço uma coisa que você não quer cantar. Mas você falou de Eu Abro Mão de Tudo, eu acho que seria Pode maravilhoso. ser? Pode ser. Tá. Eu descobri a alegria de estar e somente estar, de nada pedir e só descansar na tua presença, Senhor. Eu descobri a alegria de ser muito mais que ter, de tudo perder
pra tudo ganhar. É a tua presença, Senhor. Eu abro mão de tudo só pra ter a ti. Esqueço meu futuro só pra te seguir. Amém. Glória a Deus. É isso. Permaneça no barco, porque fora do barco Não há salvação.